Fala, queridão, fala, queridona! Estamos mais uma vez aqui no nosso Óbvio Cast, o canal que sempre desafia você a pensar que o óbvio, ele só é óbvio para quem tem os olhos treinados. Muitas vezes você passa por uma situação, ela parece ser uma situação comum, mas ela é comum porque você tem conhecimento suficiente para encarar essa situação com todas as suas variáveis e todos os seus nuances. E hoje nós estamos no quadro Ponto de Virada, e eu já quero chamar a atenção para um casal que está aqui diante de mim hoje, a Débora Melquiades, e ao lado dela, adivinhem quem está? André Melquiades. Hoje é um dia especial para mim porque é um dia da vingança. Eu sei que o cristão não pode se vingar, mas é um momento de a gente fazer assim, mesmo que não usando essa palavra no teor pesado dela, assim, eu poder ver como a Débora vai se comportar diante da história do marido dela, que ela viveu um ano para trás, que foi quando ele teve um episódio de quase morte, eu vou colocar um EQM, né, episódio de quase morte, e ela já contou um pouco pra gente sobre o impacto disso na vida dela e deles, mas hoje eu trouxe ele para contar a partir dos seus próprios pensamentos, dos seus próprios sentimentos, e a gente colocou ela aqui do lado para fazer ela sofrer um pouquinho junto com a gente também. Eles não querem que eu fale, gente, mas eu vou falar. Ela vai falar. Lógico que eu vou. Vai chorar. Eu acho que hoje vai chorar. Corta o microfone dela. Corta o microfone dela. Corta o microfone dela. Por favor, cameraman, quando eu for chorar, vocês cortam, tá bom? Vocês sabem que a maioria dos programas de televisão e tudo mais assim, bom, claro que vocês sabem, os caras eles fazem questão de criar um clima pra pessoa chorar e aí ele fica aproximando a câmera, assim. Eu sou aquele camarada que quando eu percebo que a pessoa vai chorar, eu coloco uma brincadeira pra quebrar. Mas a Débora não, cara. A Débora, ela volta pro ponto e fala, não, mas eu fui muito treinada, entendeu? Eu preciso treinar isso. É que isso dá ibope. Dá ibope, não tem da corte, dá ibope. Hoje pode ser que dê ibope. Gente, é incrível. Entendeu? As pessoas, elas querem saber da tragédia ou do sucesso extremo das pessoas. Elas não querem saber da mediocridade. A mediocridade não faz nada pra ninguém. É bem por aí. Cara, é o seguinte, eu recebi um briefing aqui que acho que tá um pouco enviesado, André. Vamos lá. Diz assim, ó. André é um apaixonado por desafios, formado em engenharia civil, técnico em segurança do trabalho e bombeiro civil. Ele carrega com orgulho suas raízes mineiras e uma fé que guia suas decisões. Casado há mais de 15 anos com a incrível Débora, pai dedicado de 3 meninos, ele divide o tempo entre os churrascos de fim de semana, o futebol e o tiro desportivo. Nascido em Campinas, cresceu entre as cachoeiras de Minas, sempre com um bom café à mão. Com mais de 20 anos de experiência na área comercial, já passou por grandes multinacionais. Hoje André vive em busca de equilíbrio, especialmente depois de ganhar uma segunda chance na vida e uma nova data de aniversário. E aí colocaram embaixo assim, PS, não tire a incrível Débora. Preciso falar pra vocês quem mandou o briefing pra mim? Não, né? Gente, totalmente. Eu nem tava sabendo disso. Lógico que não, mas é porque tem alguma coisa de mentira aí? Se te falar que tem, você pode ter problema. Você pode falar que pode ter um monte de coisa de mentira, mas é incrível, Débora, é verdade. Essa daí é verdade. Essa de fato é verdade. André, vamos lá, vamos começar a tua história aqui pra quem não te conhece. Eu realmente não te conheço, a gente se conheceu através da Débora, né? É um contato muito recente que a gente tem. Acho que é a primeira vez que a gente tá conversando, a gente tá conversando já diante de câmeras, né? A gente nunca parou pra conversar, né? Exatamente assim. Cara, mas eu já mostrei pra você que você é um cara digno de confiança, que eu deixei a minha gorducha com você durante uma semana. A gente precisa... Você pode deixar claro quem é a gorducha? A gorducha é minha motoca, minha neguinha. Minha neguinha ficou com ele durante uma semana. Eu fui viajar pra pescar e aí deixei a moto com ele e curti um pouquinho. Ele gostou. Deixou saudades. Fez um barulho lá no condomínio, né? Fez. O pessoal já não gosta de você. Pronto. Ótimo. Esse é o objetivo. Ser raleiro é isso, é ser odiado pelas pessoas, entendeu? As pessoas adoraram. Cara, deixa eu entender um pouquinho aqui em relação ao que nós vamos conversar. A gente vai conversar
sobre essa sua experiência de eu até vou usar um EQM. É que EQM é uma coisa diferente, é quando a pessoa ela tem uma sensação de além mesmo, ela percebe luzes, ela ouve vozes, muitas pessoas até foram diagnosticadas como tendo uma morte por um certo tempo, e não é esse o caso. Eu estou usando aqui a brincadeira do EQM, mas na verdade não foi isso que aconteceu. Mas até a gente chegar lá, para a gente contextualizar, vamos entender um pouquinho quem é você, tá? Eu sei que você tem 42 anos de idade, tá? E que você já fez engenharia civil, trabalha com área comercial há bastante tempo já. Sim. Atualmente você trabalha com a área de formação ou não? Não, eu me formei, trabalhei um pouco na área de engenharia, em escritório e uma grande construtora. Uhum. Mas depois eu fui chamado para uma empresa do ramo de construção, mas para ir para a área técnica deles. Uhum. E dentro da área técnica eu fui chamado para estar participando, para estar entrando na área comercial. A área técnica eu era teoricamente o pós-venda, Uhum. proter engenharia e conhecer bem a questão de ler a planta baixa, saber fazer desenho em AutoCAD. Eu entrei nessa empresa para fazer isso e ajudar os clientes. As suas vendas são vinculadas ao mercado da engenharia civil, construção civil ou não? Hoje sim. Tá. Mas nessa época, a primeira vez também foi, Uhum. essa primeira empresa. Mas você já teve outras experiências? Já tive. Só que lá eu fui e lá eu entrei como estagiário. Uhum. E lá eles demoravam um ano e meio para contratar o estagiário. Para efetivar? Para efetivar. Uhum. Então, só que eu fui o primeiro em 8 meses de trabalho já ser efetivado. Aleluia, porque a gente já estava casado? Tá. Então amém, por isso. Vocês são casados há 16 anos? 16, vai fazer agora 16 anos. Nossa, 16 anos que aguento, né? Mas aí eu garanto que é recíproco, gente. Eu garanto. Aí, o pouco tempo que eu convivo com a Débora, eu digo que ela é uma usina de energia, né, cara? Assim, rapaz do céu. Não, por isso que ele é tranquilo desse jeito. Tem que ser, né? Tem que ser. Alguém tem que, né? Tem que equilibrar o ponto de equilíbrio. Aí eu entrei lá, aí eles me chamaram para comercial, fui efetivado, morei acho que 2 anos e meio em Ribeirão Preto por causa disso. Uhum. Casado. Vocês já eram casados? E vocês moravam juntos em Ribeirão ou ela ficou aqui? A gente já tinha uma Matias, né? Não tinha ainda. Não? Aí eu falei assim, vou lá primeiro para fazer um teste. Como for, que eu também não sabia se ia dar certo na empresa. É que eu queria morar, se a gente fosse em Ribeirão, na João Fiuza, aquele lugar que tinha... lugar mais caro. Mas era meio... Não dava naquela ocasião, né? Não vai estar dando, né? Não vai estar dando. Ele falou pra mim, acho que não vai estar dando. Aí eu fui, deu certo o esquema de ir e voltar, trabalhando. Não, mas você ia... Não, eu ia segunda. E voltava só na sexta? Ou normalmente quarta ou quinta. Tá, e aí trabalhava o restante da semana em home office. Aí... Já naquela época? Uhum. Naquela época, sim. Porque era uma questão... a área comercial tinha essa possibilidade, sim, né? porque também eu tinha acho que 1 ou 2 matérias ainda na faculdade para terminar. Entendi. Então eu tinha um acordo. Você fez onde aqui? Em que lugar? PUC. Na PUC. PUC Campinas mesmo, tá. PUC Campinas. Então existia esse acordo, eu falei assim, eu posso ir mais de... Acho que quinta ou... Quarta noite ou quinta noite eu tinha aula, alguma coisa assim. Tá. Então eu voltava para fazer as aulas e segunda-feira já pegava o carro de novo, ia para lá, ficava, atendia toda aquela região. Aí eu comecei, me formei, fui crescendo lá e veio o Matias. Uhum. Aí Nosso primeiro filho. Aí... Matias tá com 12 anos hoje, 11 para 12, né? Vai fazer 12 e agora em novembro. E depois eu fui para outras empresas que não era do ramo de construção civil. Mas também foi para a área comercial. Mas também aí... É que quando você... comecei. Você está falando de 16 anos atrás, né? Eu acho que é uns 25 ou 30 anos atrás. Eu tenho 54, então eu vivi isso aí no mercado. Começou a entrar muito engenheiro para a área de vendas, porque os caras gostavam da visão processual. Conseguia comunicar bem como qualquer outra pessoa, trabalhava muito os sistemas processuais e venda, ela está muito ligada com processos, né? De frequência e sequência e sistematização, né? Números também, tudo ali. Sim. Então, mas aí que tá.
eu acho que o número talvez foi até menos, na minha cabeça, foi menos importante. Eu acho que foi mais, porque eu estou falando de engenharia não para a área de vendas em engenharia. Porque isso daí é um lugar comum. Tudo bem, você tem um engenheiro vendendo produtos ligados à engenharia. Né? Ok. Construção, Agora era muito comum ter engenheiros dentro da indústria farmacêutica que eu vim. Eu sou dentro do marketing, inclusive. Muito comum, porque os caras tinham um pensamento. Hoje a palavra está sendo utilizada como disruptivo, mas acho que não era nem disruptivo, era um pensamento lateral. Eles pensavam lateralmente, diferente das demais pessoas. Eu gosto pegando de. alguém fora da casinha, né? Na verdade, eu gosto de dizer, porque eu tenho pai e marido engenheiro, que eles acham que eles sabem tudo também. Fecha a portinha, pode continuar, vai lá. Não, mas, cara, é um pensamento diferente, né? É assim, são habilidades que eu não as tenho, mas elas são complementares às nossas, entendo como você, né? Assim, é importante você ter pessoas que tenham um pensamento linear. Você quer saber? É um pouco linear. Mais. E o André traz isso pra mim, porque, né, como eu sou, ele chega, ele olha, ele analisa, é analítico. É isso. O ser analítico. Não, né? eu não sei como é que é o André exatamente, mas eu tenho uma norinha, que chama o Gabi, que é assim, as brincadeiras com ela no começo do relacionamento dela com o Matheus, ela tá com 10 anos já com ele. Agora já tá muito mais aculturada ao nosso jeito de ser, né? Mas no começo a gente fazia brincadeiras que a gente tinha que explicar para ela, porque ela é tão literal que a gente tinha que explicar para ela as coisas. Não, o André não é assim. Não, ela agora, eu não sei se de repente eu me acostumei com o jeito dela, ou ela se acostumou com o nosso, mas agora tá tranquilo. Sim. Não, mas o André, ele usava a camiseta do Chapolin. Você já tinha uma pegada diferente, já? Sim. É um nerd, só que é um nerd mais... Nerd, mais um de quinta série eterno, sabe? Sim. Mas quinta série, todo homem é quinta série, cara. Você que tá me ouvindo aqui, você que tá me vendo, cara, ser quinta série é uma maravilha, cara. Quando a gente deixar ela quinta série, a gente morre. Isso, pensa em mim, gente, que tenho 3 meninos. Só que eles estão na quinta série e você ensina eles ainda mais. Lógico, é isso aí. Sim, assim. Exatamente. Depois eu que tenho que me lascar lá, mas tudo bem. André, já que hoje eu que estou coordenando essa conversa e pela primeira vez no planeta nós vamos conseguir seguir uma lógica, né? As coisas fazer a coisa terminar assim, no tempo, tudo certinho, porque nós não temos pessoas hoje interagindo, né, com o nosso convidado. Eu tô me sentindo mal aqui nesse programa, tá tudo tranquilo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você fez questão, não? O briefing, a sua assessora mandou o seu briefing fazendo questão do ponto mineiro. Isso é uma coisa que realmente chama atenção na sua formação? Ou seja, a influência de Minas? Sim. Porque assim, o povo mineiro, ele é muito carismático, né? Uhum. Então, a minha família... toda ela, tanto que meus pais, os dois são, né? Tanto do lado da minha mãe quanto do lado do meu pai, são muito carismáticos. É aquela questão assim, você não conhece, tá vindo um amigo. Meus pais são assim, tá vindo um amigo aqui, ele assim, não conhece, nunca viu. Não, senta aqui, vamos tomar um café. Você é filho único, não? Não, somos em 3. 3? Eu sou do meio. Tá. Aí eu tenho um irmão mais velho, uma irmã mais nova. Uhum. Mas a questão mineira, assim, é uma desfeita. E até pra mim mesmo, quando eu ia na casa da minha tia, se eu não sentasse ali pra comer aquela mesa repleta de comida, sim. Mas comida simples, mas uma delícia. Polvilho, fubá, biscoito de nata, aquelas coisas assim, manteiga, requeijão, queijo, e vai aquelas coisas. Se eu não comesse ali, tipo, quase uma coisa de cada... É uma desfeita, né? Desfeita. Então, mas isso está muito vinculado com o jeito mineiro de receber pessoas. Sim. E isto você enxerga que tem a ver com o seu jeito de ser? Sim. É de receber pessoas também? Então... E o profissional também vai para o profissional de alguma forma? Sim, porque assim, o mineiro é muito pessoa, né? Ele gosta muito de pessoas, gosta de estar em contato com pessoas. E eu também gosto. Tanto é que, por Deus, eu entrei na área comercial, que eu nem imaginava. Uhum. E hoje eu não me vejo fazendo outra coisa sem ser estar na área comercial. Você, quando era jovenzinho, você era a turma dos populares, você era dos nerds, você era fazia parte da turma dos populares... do fundão, fala a verdade. Fizeram careta. Fala a verdade. A zoeira. Você era do Mamacubaco. Eu não era dos populares, assim, a elite, ou aquela pessoa, assim, dos ricos, não. Eu era popular porque
Porque estava na bagunça. Porque ele jogava bomba em acampamento. Sacaneava, é esse cara, zoava na miúda, dava só pros parceiros mesmo, ó, vamos fazer. Não, zoar na miúda até por causa de mineiro, né? Porque Minas né, só ali, é o come quieto, é só, né? Tá, né? Algumas eu fiz, assim, esse aqui eu não posso falar pra ninguém. Essa eu vou ter que levar comigo pro caixão, só pra Jesus. Essa vai só o senhor sabe, né? Tem umas que eu fiz assim e eu só contei 2, 3 dias depois pros amigos, que eles ficaram rindo o dia inteiro. Eu falei assim, ó, tá vendo porque eu não conto? Porque senão você já iam, né? E deixa eu te fazer uma pergunta. Você hoje é cristão, frequenta a igreja que eu frequento também, casado com a Débora. Como é que foi o processo de conversão dos seus pais? Porque imagino que por serem mineiros, sim, existe uma tradição católica apostólica romana, né, muito forte. Sim. Como é que foi isso? Olha, meus pais, na verdade, quando eu me entendi por gente, eu já estava numa igreja cristã. Quando é que você se entendeu por gente? Lá por uns 7 anos. Meu Deus, onde você estava? Você se entendeu logo, né? Faz 7 anos. Falei assim, pô, tem uma igreja, eu vou... Eu lembro um pouco antes... Em Nárnia? Até os 6 anos, amor? A gente tá tendo interferências aqui. Corta o microfone. A gente vai cortar o microfone aqui só. Como assim? Mas vamos lá. Porque, assim, meus pais começaram a entender como gente, assim, entender como que existe uma religião, existe um Deus, existe uma... Até então você estava indo. A partir de então você começou a prestar atenção. Exatamente. E assim... Mas quando eu comecei a prestar atenção, já estava numa igreja... Cristã evangélica. Exatamente. Qual era a igreja? Era a Igreja Batista de Barão Geraldo. De Barão Geraldo, tá. Barão. Tá. Aí, depois eles mudaram. Aí eu lembro... Isso deve ter sido lá pra 92, 93. Você é um cidadão baronense? Sempre? Desde quando chegou em Campinas é de Barão? Barão. Tá. Você é os famosos minhocas, aqueles que são da terra. Da terra. Entendi. E, pô, tem vários amigos de Barão até hoje. Tem. Alguns ainda continuam. É uma alegria ver. É que Barão Geraldo, para quem não é de Campinas, é onde está a Unicamp. E é importante dizer o seguinte, Barão Geraldo é um distrito de Campinas, mas se você não conhecesse Barão Geraldo como distrito, você ia pensar que é uma outra cidade próxima a Campinas. A sensação é essa, né? Sim, sim. Como a gente tem o distrito de Sousas, a gente tem o distrito de Barão Geraldo. Para você que é de Campinas, eu só posso dizer para você que Barão Geraldo é muito melhor do que Sousas. Lamento dizer para vocês. E para vocês de fora, se vocês tiverem dúvida, venham conhecer. É muito mais legal Barão Geraldo, porque Barão Geraldo é um pouco de Vila Madalena de São Paulo, misturado um pouquinho com... É uma mistura, né? É isso. Tem umas coisas assim, são meio esquisitas, que a gente até tem que engolir seco, assim, de vez em quando, mas faz parte, tá bom. Mas quando seus pais chegaram, né, e eles construíram a casa, não tinha nada. Barão Geraldo era... Não tinha mato. Não tinha nada, era mato. Literalmente, quando eu cheguei aqui, isso aqui era só mato. Mas ela fala que ele brincava... Né? O terminal de Barão Geraldo nem existia. Não existia. É muito legal. Tem foto minha lá brincando num terrão, mato. Você sabe que eu sou meio saudosista e eu sou um cara tradicional. Quais são as duas coisas que misturam nisso daí? Saudosista porque eu tenho saudades daquilo que ficou no passado e sou um cara tradicional que eu gostaria que não degradassem mais. Sim. Então, por exemplo, o caminho aqui entre a PUC e a Unicamp com o shopping Dom Pedro, estão entrando num condomínio ali, aquilo tá me doendo o coração toda vez que eu passo. Acabou, né? Tá patrolando tudo que era verde que tinha ali, a gente tinha um pôr do sol lindo que a gente ficava ali. Sim. Cara, muito legal, acabou. E isso é uma coisa natural, faz parte do crescimento das cidades, né? Mas assim, a gente está conversando agora de um período que você poderia, por exemplo, não sei se era o caso, você podia pegar uma varinha de bambu e pescar num ribeirão, porque tinha peixinho, tinha... Hoje em dia não tem mais nada disso, né? Os pais da cidade que eles vieram, que é pequenininha... Qual é o nome da cidade? Tabuleiro. Tabuleiro em Minas Gerais. Minas Gerais. Norte, sul. Fica na zona da mata, próximo, fica entre Juiz de Fora e Viçosa. Vamos dizer assim. E você ainda tem família lá? Tem família. Visita com frequência? Já visitava mais? Não, eu visitei bastante quando criança, minhas férias, minha infância, tudo lá. Tá. Agora, depois que casou, veio o primeiro filho. Muda a dinâmica. Mas eu tenho muita né? vontade de ir, mas de carro, umas 8 horas de viagem. É que o problema é que são 8 horas nas estradas de Minas, né? Estradas de Minas criança pequena, então...
Não dá, mas eu tenho... As estradas de Minas Gerais, com todo respeito ao governador, que é muito bom, mas as estradas de Minas Gerais são horríveis. O traçado das estradas é ruim, não é só... Tem épocas que fica o buraqueira. Agora eu fui para lá semana passada, buraqueira tá legal, pelo menos para o lugar que eu fui para Três Marias, pescar numa represa. Mas assim, o traçado é horrível. Nós pegamos 2 acidentes na estrada, não tem como, você sempre pega alguma coisa. Não, e assim, eu tenho muita saudade lá. Eu tenho muita vontade de ir, talvez essas férias, querer ir. Sempre eu tento marcar com a Débora pra ir. Quem sabe você leva alguns amigos também pra conhecer e tal. Pode ser, de repente. É legal, mas lá é legal mesmo. Mas, assim, é que pra mim era outro mundo quando eu fui pra... porque assim, falei, gente, lá é uma cidade pequena, não tem shopping, você não vive disso lá, né? Lá é você ir pra praça. Tanto que você tava vinculando, e eu cortei totalmente você, da pescaria dos seus pais. É porque lá é uma cidade... que não, é tão pequena assim que, como você estava falando da questão de desmatamento aqui, que eles estão construindo condomínios, lá eles começaram a asfaltar a rua, derrubar a casa, nem sei se colocou semáforo. Eu falava com meu pai, mas pra quê? Não tem trânsito aqui, gente. Não, pra que essa rua? É daquelas assim, que o cara coloca um semáforo, vai o prefeito inaugurar o semáforo, tipo o Dorico Paraguaçu. Aí eu falei assim, quantos policiais tinham na cidade, André? A entrada da cidade, a rodovia, ela corta a entrada e a saída. A própria rodovia. Sim. Então assim, tem 2 entradas, assim, não tem semáforo, tudo tranquilo, e o pessoal começou a derrubar, foi... Não sei qual a finalidade, né? Qual a finalidade? Quantos policiais tinham lá na cidade? Tinha um policial lá. Um policial? É uma cidade maravilhosa, isso é fantástico. E eu trancava o carro quando eu ia pra lá. Não, e o cara... mas na verdade eu falo isso em todos os lugares que eu morei bastantes lugares, e para todos os lugares que eu viajo, eu digo que eu carrego São Paulo comigo. E isso me livra de muita coisa, porque nunca aconteceu. Bom, se nunca aconteceu, não vai continuar não acontecendo. Para mim vai continuar do mesmo jeito. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Isso, essa influência, você disse que ela permeou a sua vida pessoal e profissional. Sim. E eu posso entender pelo que você falou que isso está muito vinculado ao gostar de pessoas. Sim. É isso. Você é uma pessoa que gosta de pessoas. Estou olhando para a esposa confirmar ou não. Não, eu gosto. Se você fizesse essa pergunta para minha esposa e eu dissesse que eu gosto de pessoas, ela ia fazer uma cara tipo, oi? Entendeu? Não, ele marca churrasco sem falar comigo, por exemplo. Não, porque assim... Entendeu? Ele gosta de pessoas. Isso não significa muita coisa, que eu já marquei. Inclusive, vou até contar uma coisa pra vocês. Isso é um corte. Corta, vamos lá. Uma vez, começaram a chegar pessoas na minha casa, aqui em Campinas, nessa casa, inclusive. E aí, chegou uma primeira pessoa, na verdade a pessoa não chegou, ela me ligou dizendo, olha, tô chegando pra aí daqui a tanto tempo. Aí eu falei pra minha esposa, tá chegando tal pessoa, daqui a pouco vai chegar tal pessoa. Ela falou assim, chega pra quê? Eu falei, a gente vai fazer um churrasco aqui em casa hoje. Ela falou, como assim vai fazer um churrasco? Eu falei, Lu, eu mandei um e-mail pra você. Rapaz, naquele dia eu percebi como a minha esposa era uma lady, porque ela conseguiu receber todas as pessoas, foi um dia muito agradável, e depois ela chegou pra mim e falou assim, escuta, eu sou sua esposa, eu não sou sua assistente, analista, eu não sou sua equipe, você não fala comigo por e-mail, você fala comigo... sou sua fã. Foi, o negócio foi complicado naquela ocasião, aí tomei uma sintonizada boa. Nunca mais mandou um e-mail pra ela, só o WhatsApp. Agora é o WhatsApp, porque o WhatsApp que fica azulzinho, você fala, viu, né? Viu. Não tem mais essa daí. Tá, você é um pai de 3 meninos, e como é que é a dinâmica dessa sua família? Eu já conheço um pouco da história através da Débora, mas eu quero conhecer um pouco da história através do André. É corrida. Com 3, é corrida. Porque a casa nunca tá em ordem. Sim. Para com isso. Não, agora você queimou total, né? Nossa, gente. Nunca tá em ordem. Não está em ordem. Tipo, eles chegam, já jogam as coisas aqui e vai lá pra cima. Eu falei, mas você vai subir? Já leva. Aí desce emburrado, às vezes. Então, assim, é um desafio. É um desafio, é uma fase. Mas fora isso... Mas é gratificante. Cada um tem as suas coisas pra fazer. É gratificante. Você pode desligar um dos microfones, por favor? Sim, vamos. Microfone número 2. Nossa, que coisa. Olha, eu estou numa mesa, mulheres, com mansplaining. Eles não estão deixando eu falar. Eu que sou mãe, eu falo aos meus filhos. Vocês se recordam que eu falei que eu ia pôr ela aqui pra sofrer?
Ela pensou que fosse sofrer em chorar, não é só chorar, entendeu? Não deixa eu falar. Ô, André, André dos meninos. eu quero saber se vocês combinaram direito em relação a como conversar aqui, porque como é que foi os 3 filhos? Como é que surgiram os 3 filhos? Foi uma coisa planejada? Vocês queriam os dois primeiros, sim. Na verdade, o primeiro a gente estava planejando. Aí ele veio, demorou em torno de 8 meses. Aí, quando veio o primeiro, ele tava para fazer 1 ano, eu falei assim, Débora, se a gente quer ter uma diferença de 2 a 3 anos entre um e outro, engenheiro, cálculo, né? A gente tem que começar agora, porque mais 8 meses vem outro. Mais ou menos assim, vai estar mais ou menos. No primeiro. Já veio assim no primeiro mês já que a gente começou. Não foi assim. Foi. Aí em 1 ano e 9 meses nasceu o segundo. Não, tudo bem, mas como é que eu descobri que eu tava grávida? Não sei. Como não sabe? Eu passei mal, você tava dirigindo. Aí eu te liguei, porque eu fiz um teste. O Luquinhas e a Má mandaram fazer teste, lembra disso? Aí quando veio o teste, eu te liguei desesperada, porque eu estava grávida. Não, André, se você quiser que a gente faça um corte e a gente põe ela pra fora e a gente continue sem... Isso eu não lembro, mas o terceiro... o terceiro foi... O terceiro... Foi nada óbvio. Aqueles assim, a gente vai ter o terceiro ou não? Não, quero menina, não sei, mas eu não pode vir menina, ficou naquela vai, não vai, e veio, menino. Aí, isso eu lembro, que ela me ligou, eu estava... Nossa, eu estava a uns 500 quilômetros daqui. Quando você soube? Porque eu entrei no carro, eu vi que meu celular tinha tocado várias vezes. Eu sei esperar. Eu estava certo eu resolvi esperar, não foi criado pela Débora. Aí eu saí, entrei no carro, falei, deixa eu ver as mensagens aqui. Comecei a olhar, tinha umas 50 ligações da Débora. Falei, uma coisa aconteceu. Eu atendi ela chorando. De felicidade, claro, né? Com certeza. Ela falou, André, e não falava. Eu falei assim, meu Deus, morreu alguém. Aí eu já pensei assim, morreu o pai, mãe, aí será que foi filho? Aí eu falei, eu lembro que eu ainda dei um berro no cara, para de chorar que eu não tô te entendendo. Não foi bem assim. Eu estou grávida. É a versão dele. Eu falei, eu não estou grávida. Cara, é por isso que você tá chorando, né? Fala, cara, quase isso. Eu falei assim, eu tô indo pra casa. Aí ele voltou. Aguenta aí que eu já tô indo pra casa. Então... É super bem-vindo, assim, assim, super amado, querido Tito, por favor, Tito. De verdade, a gente tá brincando aqui, mas demorou um pouquinho pra cair minha ficha. A dele não, mas a minha demorou, não foi? É que no momento profissional que vocês estavam também, né, ambos, né? Não, é que eu não tinha, de verdade, eu sou filha única. Ele não, ele tem 3. Ter 3 filhos para um filho único é muita coisa. Bastante complicado. Aí demorei, eu só falava assim, né? Mas como que a gente vai pagar 3 escolas? Você dimensiona financeiramente, né? Não tem como. Vou viajar, a gente não vai mais viajar. De avião, era isso, entendeu? Quer dizer, eu tô percebendo que, na verdade, você é o cara mais easygoing, né? É o cara que respira tranquilo, põe a bola no chão. O que aconteceu com ele? Você vê. Vamos lá, que vai seguir, as coisas vão seguir. As coisas vão seguir. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você é um cara que gosta de churrasquinho final de semana, futebol, momentos de lazer, tal. E você equilibra a sua vida comercial com os teus hobbies e com todas as coisas de uma forma muito organizada? Você é um cara que é meio desorganizado em equilibrar as coisas? Não, organizado. Bem organizado. Porque assim, eu separo bem, o horário do trabalho é trabalho. Então... Viu, chefe? Viu? Mas também tem aquela questão, às vezes, vamos supor, eu carrego em mim assim, eu tive que ir no médico, acabou atrasando mais do que o devido, eu estendo à noite para trabalhar, meio que para cumprir o horário. Não, ok, mas é assim, isso tá ligado com o fato do senso de responsabilidade. Sim. Mas eu digo como você
divide a sua vida? Se a sua vida é uma vida equilibrada? Porque tem um pessoal que é workaholic total, que só trabalha. Não. Tem pessoas que é só de boa, só tranquilidade, no bar o tempo todo, que eu sei que não é o seu caso. E tem aqueles camaradas que conseguem conciliar uma agenda propositiva de modo que ele faça todas as coisas. Você é o cara que faz todas as coisas? Sim, eu consigo. Você aprendeu, né, Dé? Não, no começo, na primeira empresa, eu trabalhava bastante. Uhum. Ainda mais porque eu tava morando fora, sem a Débora, então à noite eu Chegava aqui e você falava, cara, eu tenho que zerar os e-mails. Sim. Eu tenho que zerar, e às vezes ia até 2 da manhã. Sim. Aí eu acordava já 6 pra pegar o carro, estrada. Então no começo pra mim foi difícil. Mas assim, foi bem assim. E eu lembro que eu conheci uma pessoa, já era um senhor, já. Ele falou assim: olha, quem manda na sua vida é você. E apontou pro computador assim: ó, isso aqui não manda na sua vida. E aquilo eu gravei. Eu falei assim: então quando der o horário do seu trabalho, você desliga. Porque você ainda tem vida. Você tem outra. Aí que eu comecei, com o tempo, eu comecei a entender o que ele falou, porque eu tava aprendendo ainda a área comercial. Aí eu falei assim: não, tá certo, porque eu tô me descabelando aqui e não tá andando o quanto eu achei que ia andar. Então, eu comecei a pegar aquilo pra minha vida. Falei, peraí, vamos equilibrar aqui. Onde eu posso ser mais produtivo? Como que eu posso ser mais eficiente dentro do trabalho? Pra que 6 horas da tarde eu feche o computador e faço minhas coisas. Então, eu comecei a me dedicar mais ao trabalho, focar mais nas coisas que são necessárias ali, né? Não ficar muito disperso. E eu falei assim, não, é isso, então eu vou terminar isso aqui, vou fazer isso aqui, corro, faço agenda, faço toda uma programação, planejamento do que eu tenho pra fazer no dia ou na semana, cumpro aquilo, pra eu conseguir 6 horas da tarde tá saindo. Jogar futebol de quinta-feira. E jogar um futebol de quinta, fazer a natação, sair encontrar um amigo. Isto era o André já há os últimos 3 anos, por exemplo. Já era assim o André? Eu não tô falando do último ano, eu quero 1 ano pra trás, antes do evento. Ah, não, antes eu já fazia isso. Você era um cara de que você tinha o seu churrasquinho no final de semana. Menos esporte mais do que hoje. Hoje você faz mais esportes, mas você fazia alguma coisa de hobby? Eu fazia alguma coisa, futebol de vez em quando. Tá, não era semanal. Não era semanal, era de vez em quando. Comia mais torresmo. Aí... Ué, gente, vocês me mandaram ficar aqui, agora eu vou ficar aqui. mas assim, independente do que eu fazia ou não, eu sei que já faz alguns anos, antes de pandemia, que eu já parava mesmo umas 6 horas. Não, você já tinha por hábito já. Eu já comecei. Eu tô te perguntando isso porque eu tô armando um pouquinho uma arapuca pra você, porque assim, você teve um evento cardíaco, a gente vai conversar sobre isso. Sim. E eventos cardíacos, geralmente, eles estão vinculados com uma vida de uma pessoa sedentária, eles estão vinculados a pessoas que se alimentam mal, eles estão... Usuário de algum... Usuários de bebida, drogas alcoólicas ou, de repente, drogas químicas. Sim. Ou ele está vinculado com nicotina também, ou estresse. Sim. E eu percebo que muitas coisas aqui eu vou ticando, não. Então, tipo assim, o que é que fez com que esse cara chegasse 3 aí? filhos, né? Você esqueceu de falar, 3 E filhos. ninguém falou da Débora, eu não sou. Débora, você não foi citada. Calma, não deixa. Vai chegar, né? Em algum momento vai chegar. Mas eu quero fazer um adendo. O André, ele me ensina, porque eu sou muito mais workaholic do que ele. Muito mais. Talvez pelo temperamento, mas ele realmente, ele chega, ele tem aquilo para cumprir no dia, tudo bem, o ser CLT é diferente de você ser empreendedor, que você não tem um chefe, o seu chefe, mas ele é uma pessoa regrada, e isso é legal de ver nele, e isso ele passa para os meninos também, então eu tento ser um pouquinho regrada que nem ele, mas às vezes não dá muito certo. Ó, te elogiei, amorim. Recebi elogio. Não, nacional não, gata. Você recebeu internacional. Tá na web, né? Você tá na web. Você já recebeu em todo lugar. O que eu vou ganhar com isso? Um outro filho. Gente, obrigada. Gente, foi muito bom estar aqui. Cara, que se dependesse dele, ele tinha uns 11, mas vamos lá. Nessa tua trajetória de vida, quando antes de ter o evento cardíaco, você, como cristão, conciliou tudo isso que a gente acabou de conversar aqui, e eu queria saber como é que era a sua vida cristã. Em que momento?
Eu quero saber o seguinte, você é um cara super de boa que impressões, tá? Você é o típico cara que parece que a gente quer ser amigo. O que eu quero dizer pro cara que parece que você é seu amigo? Aquele cara que você conversa, o cara leva de boa, é um cara que dá risada das suas piadas, que conta piada boa, que você senta e come um churrasco com o cara, beleza, tranquilão. Ok, isso é a minha percepção. Mas este camarada, ele pode ser ele pode se entender como um agente de transformação na sociedade, porque ele realmente se entende como um cristão, um embaixador de Cristo na Terra, e ele é tudo isso daí, é um transformador na sociedade, e tem aquele cara que é só da boa. E é muito comum dentro do meio evangélico, infelizmente, que nós tenhamos pessoas que consigam colocar Jesus dentro da agenda, mas Jesus não é o norte. Jesus era a sua agenda, Jesus era o norte. Como você era como cristão? Ativo, inativo? Como é que era você? Então, teve fases na minha vida como ativo e não ativo. Tá. Eu não vou falar também inativo porque não era 100%, mas teve bastante altos e baixos, né? Teve momentos na minha vida como criança muito próximo de Deus. Já na juventude, eu tive momentos longe, mas tive momentos próximos dele também, muito próximo. Quem era Jesus para você? Quem era Jesus? Quem era a igreja? Qual era a sua contribuição como cristão? Antes do evento. Olha, Jesus para mim sempre foi a pessoa que eu podia confiar, ou que eu podia falar as verdades ou não esconder os erros, né? Que eu sentia que eu não ia ser Condenado, julgado, castigado por isso. Eu quero dizer assim no sentido de ele estava ali para ouvir, ele não estava ali para descer o porrete em mim. Então eu sentia isso. Eu sentia que havia a questão dele querer que eu descansasse nele mesmo. Fala pra mim, o que tá pegando? Mas era alguém próximo ou alguém distante? Próximo. Você tinha um relacionamento próximo? Tinha. Mas eu poderia ser muito mais próximo. Hoje, olhando, poderia ser muito mais próximo. Mas é questão de maturidade também. Quando adolescente para jovem, assim, eu percebo hoje claramente, várias vezes na igreja, algumas pregações, falei, pô, que pregação da hora. Mas quantas outras pregações da hora que não aconteceu na igreja que eu perdi. Perdi assim, por estar sentado na cadeira e não estar prestando atenção. Você... a gente tá aqui de frente com a Gabi, né? Ela é a Gabi. Gabriela. Eu tô de frente com a Gabi, né? Mas eu tô incorporando a Gabi aqui hoje. Incorporando no bom sentido, tá, galera? Nós Meu Deus do céu, faz o corte. Nós é crente, nós não incorpora nada aqui não, tá bom? Mas você dava aula em escolas bíblicas dominicais? Dei. Deu. Sim, fiz parte do... Ele foi Jesus, entrou no burrinho, mentinho. Montado no... você entrou no jumento? Não foi jumento, foi... Foi uma mula que acharam lá pra pôr no lugar. Ele Ele de um cavalo. Sério? É lá, né? Na Entrou? fonte. Que Eu ele não pessoou. Eu não sabia. Ele deixou a barba deste tamanho. Ele... Não, eu já estava com uma barba grande. Tá. Aí me falou, você não quer ser Jesus? Tal, que eu já tinha feito algumas Ele algumas fazia peças, alguma teatro, coisa. Eu não sabia. lá na igreja. Eu falei, tá bom, eu faço. Isso fala muito do porquê você casou com a Adélia. Aí eu Explica muito. fiz, aí você vai entrar de jumento. Que tinha um membro da igreja ali que tinha, acho que criação, alguma coisa assim. Não era jumento. Cara, eu não tava na igreja nessa falei, época. beleza. Não, aí, foi tipo a galera com Eu não aquelas... fui. Ramos, e Aí ele entrou com duas cimento mesmo. 2 semanas depois que eu fiz Jesus, vieram e falaram assim, você não quer ser o diabo? É que era um filme que estavam fazendo. Aí fala a sua resposta. Eu saí literalmente do céu ao inferno, né? Foi isso? Eu falei assim, cara, eu cheguei no topo. E caí tanto assim. Você né? quer que eu... Não, velho, eu não vou tem como, Você né? fosse drogado, não era? Drogado. É que eu drogava no caminho, pelo menos. Né? Esse daí era outro. Ele falou, Não, é "Pô, porque, já fui assim, Jesus." é porque o demônio ia falar com várias pessoas, e uma das pessoas é o drogado. Entendi. Aí eu falei assim, você não quer ser o demônio? Eu falei, não sei o que. E o drogado? O drogado pode ser. Eu falei, para, cara. Eu já fui Jesus, acho que é você. Mas não existe outra coisa maior. Mas você era um cara, então, que estava bastante
Envolvido. Sim, eu era uma envolvido. pessoa envolvida, tá? Sim. E o chamado para pregar o evangelho. Porque, veja, eu estou tentando estabelecer duas coisas diferentes aqui. Eu consigo viver como cristão dentro de um ambiente de igreja, eu consigo ser um bom cristão no mundo, e não ser e ao mesmo tempo ser amiguinho do mundo. Sim. Entende o que eu quero dizer? É tipo assim, as pessoas gostam de mim, eu sou um cara que o pessoal super curte. Eu sou 007. é o 007 de Cristo, sabe? Agente Sim. secreto. E ao mesmo tempo eu não senti o arder no coração de, tipo, ter que pregar o evangelho o tempo todo. Você era um cara que tinha esse arder de pregar o evangelho? Não. Não, nunca tive isso, pra falar a verdade. Tá. Mas eu tentava sempre, através da minha postura ou do meu jeito, influenciar. Tá. Então teve momentos na minha vida que eu não influenciava. Na verdade, eu... Era pedra de tropeço. Exatamente. Tirei várias pessoas do caminho. Sim. Com certeza. E eu falei, putz, e eu olho pra trás e falei, Que mancada que eu dei. mancada. Não vou, tem questão de maturidade, tem várias Sim. outras coisas, mas eu vejo que errei. Aí eu recorro a Jesus, a Deus, e eu sinto tranquilidade. Mas você pode hoje aproveitar que você está falando com o mundo e dizer para o mundo: se eu pequei contra você, me perdoe. Se eu influenciei você negativamente, me perdoe. Exatamente. Eu consegui confessar a Deus os meus pecados e gostaria de dizer a você também que, né? Se eu fiz você cair e der risada, que eu... Você acha que era desse tipo? mais ou menos desse... Era assim, né? Hoje eu me arrependo. Eu rio, mas rio por dentro, não rio mais por fora. Hoje eu seguro. Eu seguro. Fiz você escorregar... E deixa eu te fazer uma pergunta. Mas que foi engraçado, foi, mas me perdoa. Vamos chegar agora no momento. Agora chegamos naquela fase. Outubro de 2023, um pouquinho antes do evento cardíaco. Como é que estava a tua vida? De modo geral, trabalho, negócios, Débora, crianças, como é que estava isso daí? Não, estávamos bem, estava na empresa que eu tô hoje. Era aniversário, a gente tava programando o aniversário dos meninos, porque normalmente eles fazem torneio de futebol, né? Eles gostam. Copa Melk, Copa Melquiades, né? Alguma coisa. Copa Melquiades é o quê? Porque os Não, dois, eles fazem... cada um faz um time entre eles E faz um torneio e faz um de torneio futebol. pra disputar Com os amiguinhos. com os amiguinhos. Ah, é? Não sabia. Campo de futebol. É como se fosse a festa de aniversário, eles gostam. Aí Olha que legal. tem um treinador, um juiz ali e tudo, faz o evento, brinca, aí come, Fizemos, inclusive, né? O aniversário, antes do acontecido, fizemos. Ele jogou bola, inclusive. Que dia que foi mesmo que você teve? 20 de outubro, 20 de outubro. E você teve um infarto? Não, né? O que você teve? Peraí, Sim. a gente vai chegar lá. Peraí. Antes de chegar lá, porque eu já estou antecipando. Olha lá, o Rony não Eu vou seguindo. respirar. Olha o Rony não seguindo. Eu vou seguir. Não, o que eu quero saber é o seguinte: eu quero que você continue essa sua resposta. Estava tudo tranquilo? Vocês estavam pensando? Trabalho estava em ordem? Sim. Vida profissional estava O tranquilo? estresse do trabalho. Não, sim. tinha. Mas nada mais. Não. Beleza, chegamos no Ia dia. mudar de casa, né? A Mas, gente tinha... Não, a questão dos sonhos, das Tudo rodando. tá tudo, Não, Tudo rodando. tudo fluindo. Tá bom. Chegamos no dia 20. Quando começou o dia 20 para você nesse evento? Como é que foi? Conta para mim toda a história. Na verdade, dia 20 era uma sexta-feira. Tá? Eu estava em Americana, num cliente. Ok. E Que horas era isso? eu já estava no cliente ali umas Parte da umas manhã, 8h30, 9 É. horas. Ok. Eu fui até mais cedo, porque aí eu já paro ali, tomo um café ali na rodovia, eu já sigo pra ele, fiquei lá com ele até umas 10 horas, 10h30. Aí, só que ali eu tive uma dor de barriga muito forte. Uhum. Que eu achei, caramba, mas ontem eu... O que eu comi ontem? que comia, mas não faz sentido, enfim. E à tarde eu tinha que ir para um outro cliente em Itatiba. Uhum. Só que no meio do caminho eu tinha que pegar 2 colegas do trabalho um colega do trabalho para ir para Itatiba. Uhum. Esse colega estava em Campinas. Tava em Campinas. Tá. E tava em Barão, né? Tava ali aqui perto de Barão. Uhum. Aí eu tava indo, eu falei assim, quer saber? Acabou a reunião aqui, a outra é 3 horas, então eu vou parar nos meus pais. Uhum.
Almoço lá, resolvo algumas coisas no computador Computador, e vaso. vazo, pego ele e vamos pra Itatiba. A hora que eu cheguei nos meus pais, dor de barriga, tudo, usei o banheiro, mas eu sentia que era uma dor diferente mesmo, não, mais forte, mas eu Ela não cessou na hora que você foi ao banheiro. Ela não sei se- continuou ainda alguma um pouco coisa. assim, mas depois que eu saí do banheiro parou. Ok. Aí minha mãe preparou o almoço, tava pronto, comi. Só que eu comi muito pouco. É. Você comeria um pouco mais, Comeria, mas eu tava indisposto. disposto, eu comi pouco. Aí eu lembro que eu falei, as últimas garfadas eu senti uma dor comendo assim, como se eu tivesse engolido errado, não mastigado direito, Uhum. que desce raspando, aquela dor. Falei, Uhum. nossa, horrível. Aí terminei de comer, a dor continuou, falei assim, ó, vou dar uma deitada. Deitei. No que eu deitei, eu senti que deu uma aliviada, só que eu tô com meu telefone, era um cliente, eu fui pegar pra atender, sentei, no que eu sentei veio a dor, forte. Aí eu não atendi, fui pra sala, sentei na sala, Onde estava a dor? no peito. Uma dor no peito clássica, que irradiava pro braço. Não, sem rádia pro braço, Tá. só pro braço, só dor Só no peito. peito. Só peito. Era uma dor de. Explica que era uma dor de dentro pra fora. É. Aquela dor. É uma pressão que queria... Uma pressão. É, A pressão de dentro pra fora. Ela não foi contra. Tipo tá. o Alien. Tá. Sabe? Que Vai sair um alien de mim. Uhum. Exatamente. Eu comecei, falei, cara, que coisa estranha. Aí eu comecei a tentar me alongar, né? Puxar o peito assim, pra ver se dá uma estralada. Aí eu falei, nossa, não tá passando. Eu falei, cara, que estranho. E eu fiquei na sala. Aí eu comecei a sentir calor, arranquei a blusa, que o sofá da minha mãe, ele já é embutido, né? Então ele é de concreto, tem as almofadas. Aí eu tirei a almofada do encosto, que já dá direto na parede. Falei assim, a parede tá gelada, então eu vou encostar na parede gelada. Só que nisso eu comecei a suar muito. Aí eu peguei a camisa que eu tinha tirado e enxuguei. Usando como toalha. Aí eu vi que, nossa, que estranho. Só quando eu olhei pra camisa, eu percebi que caiu uma outra, começou a cair mais 2 gotas. Eu falei, pô, acabei de enxugar. Sudorese Era uma total. sudorese Muito forte. Eu Uhum. falei, tem coisa errada. Eu não tô fazendo exercício, eu não tô em alguma atividade. Assim, Uhum. na verdade, tô em repouso, né? Uhum. Parei. Aí eu falei com a minha mãe. Falei assim, mãe. Aí apareceu, ó, como um passe de mágica, aqui na minha frente, assim. Eu falei, mãe, ambulância. Você tá passando mal? Eu falei assim, tô. Aí. É que os pais dele não dirigem, né? Uhum. Então, Eu tava com carro, mas eu não queria dirigir, que Uhum. eu falei, vai piorar, se acontecer alguma coisa, Sim. vai piorar pra outras pessoas que não tem nada a ver. Aí, o que você tá sentindo? Tô, sei lá, tô com dor no peito. Aí ligou pro convênio. Ah, mas a carteirinha dele é daqui, é de Campinas, é não sei o Ele quê. que deveria ir. É ambulância, Aí né, eu comecei gente? assim, mãe, fala pra ela que eu não tô querendo passear de ambulância. Eu tô passando mal. Não tô ligando pra... Se a carteirinha tá, se não tá, se eu posso isso. Aí desliga isso daí. Aí eu vou ligar no SAMU. SAMU. Falei, pode ligar. Vai que tem um aqui passando, né? No que ela ligou, eu já liguei pra Débora. Enquanto ela ligava pro SAMU, você já ligou pra Eu Débora. liguei, falei assim, você... Pra sua SAMU. Pra minha SAMU. Porque eu pensei assim, eu lembrava que a Débora disse que ia sair. Ia estar num cliente, ia estar em outro lugar. Eu falei assim, bom, mas eu vou tentar. Você tá onde? Tô em casa. Eu falei, então me pega aqui na minha mãe, tô passando mal. Pela voz, Débora, você percebeu que era mal mesmo? Ele tava muito calmo, mas eu ouvi a minha sogra gritando atrás. Ah, entendi. Não tava gritando. Ela estava gritando. Você tava infartando bem, você não lembra? Aqui são 2 pontos de vista. Esse é o seu e o dela. Ela estava gritando. Não, ela tava falando, não, é ambulância, não sei o quê. Aí eu falei, porque assim, uma coisa é falar, Dé, tô passando mal, preciso ir pro hospital. Ele falou nesse tom, Aham. acho que pra não causar pânico. Tá. Eu falei, André, tô indo aí. Mas você percebeu a urgência de que você precisava ir rápido? Ou Sim. você voou até lá? Aí, Acho que foi uns 5 minutos. 5 Porque minutos assim, eu saí do Guanabara, eu estava em Barão. em Barão. Aí ela chegou, minha mãe no telefone com o SAMU. A sua mãe ainda estava com o telefone, ela chegou. É porque o... Entendeu? Começou A pessoa que rapidinho, né? tava... Se eu precisar de alguma coisa, eu vou ligar pra Débora. A pessoa que tava no... Não sei se era um médico, um bombeiro do SAMU, que tava Dando atendendo a minha instruções mãe. dela. Eu gostei muito dele. Não conheço, nem faço ideia. Mas
Ele fez acho que um atendimento super bacana e decente. Uhum. Falei assim, o que ele tá sentindo? Uhum. Enquanto isso, eu tô mandando a ambulância aí. Ok. Fale comigo, o que ele tá sentindo? Uhum. E começou a falar assim, faça isso, faça. Ele começou a dar, e falou assim, você não desliga comigo. Orientações de como salvar. Ele falou, você não desliga comigo, você fica comigo no telefone e vai falando. Aí, minha mãe continuou. Aí a Débora chegou, a minha nora chegou. Então pede pra ela levar, porque vai ser mais rápido ela do que a ambulância. Olha que legal. Deixa eu te fazer uma pergunta. Não te ocorre a possibilidade de repente descobrir quem é essa pessoa também? Porque eu sei que você, depois contando, que você já teve contato com os médicos que estiveram. Sim. De repente é uma pessoa para você conversar também, futuramente. É difícil, né? Porque sobre os centros de saúde. Mas é o horário. É o horário. Talvez sim. Aí, mas só que ali nos meus pais, na casa ali dos meus pais, eu vi que tava coisa errada. E antes de entrar no carro, ou antes da Débora chegar mesmo, foi o momento da minha primeira oração. Eu falei assim, Deus, por favor, se for pra cair, que não seja na frente dos meus pais. Porque eles vão se sentir culpados. Porque como são 2 idosos, como que eles vão conseguir arrastar que quando você perde as forças, tudo, você cai, esse é pior que um saco de batata. Uhum. Não tem jeito, fica mole. Você teve medo de desmaiar e os seus pais não poderem te ajudar. Tá. Na verdade, não poder ajudar, mas o meu maior medo também com eles, né? O meu maior medo era eles sentirem ali, assim, pô, meu filho morreu porque eu não consegui colocar ele dentro do carro. Sim. E eles se sentirem culpados. Sim. Então minha oração foi nesse sentido, Senhor. Mas nessa hora você teve, existe uma coisa que eles chamam na medicina de sensação de morte iminente. Você teve a sensação de morte iminente? Não tive a sensação iminente, não. Mas eu sabia que poderia levar à morte. Você tinha a sensação de que eu estou morrendo ou não? Não, eu sabia que estava alguma coisa errada. Tá. E que essa coisa errada poderia ser grave. Poderia ser grave, tá. E ali que eu fiquei, assim, então eu tentava manter a calma e orei, falei, Senhor, que eu não caia na frente dos meus pais. Ok. Porque eles não vão conseguir me levantar. São idosos. E vão levar essa culpa. E vão levar essa culpa o resto. Na minha opinião, quem faz as regras é Deus, não sou eu. Mas pai nenhum tinha que ver filho morrer. É contra a ordem das coisas. A ordem natural, né? Sim. Então, eu orei pra isso. Uhum. Quer me levar, Senhor? Me leva, mas não dessa forma aqui. A primeira oração. E foi uma oração assim mesmo, tipo, se quer me levar, estou disponível. Na verdade, eu não cheguei quer me levar, mas no pensamento, eu tava orando, falando baixinho, mas no pensamento assim, ó, pode, mas não aqui. Tô aqui, tá. Por favor. Tá. Nessa hora, André, que você teve o pensamento de que, apesar de não ser o pensamento de morte iminente, mas da possibilidade de morte, já te ocorreu, eu sei que depois ocorreu, mas ocorreu Débora, ocorreu os meninos, ou não? A lembrança deles, tipo, como é que vai acontecer? Ali naquele momento, não. Tá, isso foi acontecendo posterior, né? Depois, ali naquele momento, não. Tá. Aí eu comecei, sabia que a coisa tava ficando grave, a dor não passava. Débora correndo com você até o centro médico? Não, eu tava no meu pai ainda. Mas, aí eu cheguei. Só que eu comecei a querer manter uma respiração tranquila, falar pouco, só o necessário. Que eu não queria fazer nenhum tipo de esforço físico, nada. Por orientação do atendente ou por conta própria? Conta própria. Tá. Acho que o bombeiro falou aí. Assim, tem que fazer tem a parte bombeiro, né? Não vou porque tá no peito, pode ser coração e eu não quero forçar o coração a nada. Tá. Então eu vou devagar. Aí a Débora chegou. Aí eu vi 2 filhos meus entrando, eu não vi o terceiro. Aí eu falei assim, cara, que nos dois, tchau, que eu fui, passei a mão na cabeça, tchau, passei a mão na cabeça do outro, o terceiro foi, caramba, talvez eu não veja ele. Gente, eu quero parar essa coisa aqui porque eu vou chorar. Você já está chorando já? Não escorreu uma lágrima. Mas eu não quis olhar pra trás, que eu não quis perder tempo. Você sabia que o tempo era seu inimigo nessa hora. Aí no que eu cheguei no carro, eu senti um alívio. Mas um alívio assim, que tirou com a mão. Eu falei, nossa, mãe, eu falei, mãe, tô bem. Eu falei, estou bem, Débora, calma, só deixa eu respirar, que aí começou a bater vento ali do lado de fora. Uhum. A dor sumiu. Mas vão mesmo assim pro hospital, mas a dor sumiu. Uhum.
E eu tava sem camisa, tava com a camisa acho que na mão, enxugando o suor. Parecia que ele tinha entrado numa piscina. Entrei no carro, a gente entrou no carro, molhado, assim, hospital, centro médico. Distância curta entre o espaço da casa dos seus pais para lá? Curta, tipo 5 minutos também tava lá. Tá. Só que... A entrada foi pela porta de emergência? Sim, só que quando eu fui chegando, é que nem dor de barriga, né? Ela volta, né? Você vai chegando perto da sua casa, aperta pior, mais, né? Sim. Eu fui chegando no hospital, foi piorando. Sim. Voltou, foi começar a voltar. Aí eu cheguei, a mulher pegou no carrinho e falei, tô com muita dor no peito, senta aqui no carrinho. Mas peraí, essa é a sua visão do fato. Tem a visão da Débora, de que isso chegou com... Como você, Débora, chegou lá? Não, ele falou pra mim, melhorou, mas não precisa correr tanto. Aí eu falei, tá Porque bom, eu sabia que ela tava correndo. menos. Sim. Não precisa correr tanto. Aí corri menos, cheguei no hospital, aí eu comecei a bater na porta, né, de emergência. Mas eles prontamente abriram. Abrem. Falei, olha, eu acho que meu marido tá infartando. Aí, acho que olharam. Viram que ele tava pálido, Já sudorese. um carrinho, e aí falaram, olha, a senhora vai lá, faz a ficha dele e a gente já vai entrar com ele. Então foi bem... E aí vocês se separam nesse momento. Aí eu... Na hora que você entra... Ela falou assim, põe a camisa. Eu falei assim, não, tô suando. Não, mas aqui tá muito frio. Eu falei, não tem problema. Não, aí ela só jogou por cima. Jogou por cima. Aí entramos. Aí no pronto-socorro, começaram a colocar os adesivinhos pra fazer o eletro. Aí, no primeiro elétrico, eu falei assim, não pegou nada. Aí eu falei, vamos pegar o equipamento da outra sala. Aí elas se falaram assim, mas da outra sala tá pior. Aí então vamos fazer deitado. Aí eu fui levantar da cadeira, não, você não vai levantar da cadeira, não. Nessa hora você sentia dores? Peito toda hora. Ia vinha. Não, constante. Não parava. Tá, e eu quero pegar o lado psicológico do negócio. Como é que tava o psicológico? Tranquilo por enquanto. Na verdade, foi tranquilo. O evento todo foi tranquilo? Foi tranquilo. Tá. Aí Vocês não estão entendendo, gente. Aí eu cheguei, eu falei assim, então vou levantar. Não, você fica na cadeira de roda. Pô, ela deu 3 passos. 1, 2, 3, agora você pode levantar. Olhei pra ela assim, pô, 3 passos. Tá bom, né? Deitei. Aí fizeram de novo. Nada. Eu falei assim, caramba. Nisso aí eu acho que uma mulher já tirou meu sapato. Eu já estava com o botão da calça aberto, já deixei aberto, nem sei porquê, mas eu deixei. Aí entrou o médico. O que você tem? Eu falei, com muita dor no peito. Você ainda tá com dor no peito? Eu falei, tô. Aí ele começou a palpar aqui assim no meu peito, aí chegou num cantinho aqui assim, mas aqui assim, pum. Aí doeu um pouquinho. Nada. A dor que eu tô no peito é muito maior do que você fez aí. Aí eles só falaram assim, faz de novo. Aí na terceira vez que eles fizeram o eletrocardiograma, no computador assim, a mulher só pegou assim e deu uma viradinha assim, bem singela, bem tranquila pra amiga, pra outra enfermeira. Aí eu falei assim, que bom, que eu tava olhando, eu falei assim, ufa, pegou, alguma coisa pegou. Aí o médico voltou, olha, a gente vai ter que fazer cateterismo, você entende isso? Eu falei, entendo. Com quem que você está? Minha esposa tá lá fora. Corta um pouquinho, vamos pra Débora. Débora, como é que foi a sua chegada lá no balcão? Você chegou no balcão? Eu cheguei no balcão, foi muito rápido. Cheguei lá com os documentos dele, e aí eles já sabiam, você tá, eu falei, ele entrou de emergência, tá, o André daqui e tal, já pode entrar. Eu nem assinei nada, já pode entrar. Quando eu entrei, ele estava fazendo eletro ainda. Então, a hora que ele falou que estavam tirando sapato e tal, eu tava... Chegando. Eu tava ali, olhando do lado de fora. E uma movimentação, né? E aí, nessa hora, ela começou a tirar a roupa dele, né? Tirou o sapato, tirou... Quando ela falou que vai ter que fazer cateterismo, aí... tirou o resto da minha roupa. Tirou tal, aí puseram num saco preto. Transparente. Pra mim era preto, gente. Sua preto, né? Você viu preto. A sua lembrança era de que era preto. Pra mim era um saco preto. Aí tiraram a aliança dele,
E deram pra mim. Que eu vi minha cueca no saco, falei, pô, esconde essa Que sacanagem, né? Não, pô. Aí ela me entregou, ela falou, ó, aqui estão as coisinhas dele, e, né, e deram assim. Aí eu não tava entendendo muito bem o que estava acontecendo, né, porque, sei lá, eu acho que a gente tem uma série de bloqueios na Sim, hora. você não tá E aí compreendendo. o médico falou pra mim, ele falou, olha, você é acompanhante do André, né, ele vai ter que fazer Ai, gente. Ele vai ter que fazer um Procedimento, cateterismo. procedimento. Um procedimento. Eu falei, tá, que procedimento, né? A pessoa. Ele falou, um cateterismo. Eu falei, tá joia. Eu posso ligar para o nosso cardiologista? Que retardada falar isso no meio. Tipo, você pode, o senhor no pronto atendimento, seu marido está infartando, mas você pode ligar pro seu Ele fez cardiologista. assim A pra gente tem mim. tempo. Fica tranquilo. Ele fez assim. Tempo não é Ele problema. fez assim com a cabeça. Eu falei, ok, eu já entendi que é emergencial. Mas eu não entendi. Você vai abrir o peito dele? Eu não tava entendendo. Sim. Aí ele falou, sim, não. Eu falei, não, mas sim ou não? Ele quis dizer, e depois eu entendi que ele quis dizer que ia colocar um balãozinho, Sim. ia abrir, Sim. mas que não era peito aberto. Sim, sim. Mas até então eu não tava entendendo. Só que aí eu vi o André, ele tava meio de lado, branco, que é uma folha de papel. E aí eu falei, eu posso falar com ele? Aí ele falou, pode. Aí eu entrei. Você lembra disso? Uhum. Aí eu entrei, aí eu falei pro André, André, você quer orar? Né? Sim. Aí ele só fazia, sim, ele não falava muito, porque acho que ele tava com muita dor. E aí a gente orou. Como foi essa oração? Não lembro. Como foi essa oração, André? A oração foi que ela falou assim, Senhor, cuide do André, que tá passando por essa situação, que o Senhor esteja com os médicos, que esteja com toda a equipe, abençoando, que tudo corra bem, pra honra e glória do teu nome. Nossa, Que ele que saia- crente que que eu sou saia- mesmo, não sabendo. Que saia Uau! esse mal-estar acabe, tudo. Foi assim, coisa curta. Nessa aquela oração, hora. tem duas diferenças, né? Tem dois pontos de vista. Você enxergava uma oração que poderia ser a última oração que a sua esposa estava fazendo junto com você? Você teve a iminência ali? Não. Não. Eu tive. Você tinha a Eu sensação achei que eu não ia mais ver. que o seu marido estava Eu indo peguei embora. a aliança dele ainda, porque é um dedão, né? Eles pediram pra tirar a aliança. Aí eu pus aqui. Eu falei, não vou ver mais nada. Ali me machucou, tirar a aliança. Eu falei, Eu falei, não vou ver mais ele. Aí foi meio, como eu gosto de série, foi tipo Grey's Anatomy, que eles falavam 5 minutos, e que não sei o quê. E aí começaram a paramentar ele, e aí eu entendi que eu ia saindo, né? E veio uma enfermeira, muito sem noção, mas ela foi boazinha, tadinha. Ela falou, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Ela não podia falar isso, Como né? você me garante que vai ficar tudo bem, né? Mas na hora, eu falei, tá. Ela falou, olha, então a gente tá preparando ele. Nisso, no que preparam, saem com ele literalmente correndo com a maca, Uhum. né? Isso você lembra? sim. Correndo com a Então, maca. se corre também já é alguma, né? Então, Por que e tá eu correndo? vi Sim. essa coisa de correr. Aí, cara, eu falei, a ignorância às vezes ela é uma bênção, mas quando você assiste muito seriado médico, Você fala, por que eu tô indo com meu marido, né? Não, com ele, entendeu? O que eu gostei é que foi rápido e eu falei assim, graças a Deus, não vou ter que ficar esperando, sabe? Uhum. Já vai logo. Mas, André, você é muito mineiro. Até Sim, pra lidar com sim. isso. Vai. Sim. Ufa, já sou o primeiro da lista, sabe? O primeiro da fila. Passei todo mundo na fila, Sim. preferencial. Sim, mas em nenhum momento você teve a sensação de que eu estou morrendo. Não tive. Ali eu não tive esse momento. Uau, calma, vamos chegar nesse lugar pelo jeito. Aí, Pelo jeito nós vamos chegar em algum lugar. vamos chegar. Aí eles correram, eu falei assim, 5 minutos. Quer dizer, antes de correr, 5 minutos. É que estavam preparando a sala. A enfermeira, uma das enfermeiras falou, estava sentada, deveria estar liberando. Uhum. 5 minutos que eles estão preparando a sala. Não, porque eu ainda aí- fiquei um pouquinho Aí era ali. era uma equipe É. que já foi avisada, que estava subindo para a sala de cirurgia, que ia fazer O cateterismo. todo o procedimento. Então, é pensar que nem, vamos supor assim, um corpo de bombeiro. Tocou o alarme, Foi todo mundo exatamente correu isso, para Top, os né? seus postos. Procedimento operacional padrão. Ela tocou o alarme ali e falou 5 minutos. Todo mundo já saiu. E ali elas prepararam. Aí a hora que subiu a lateral, né? A gradezinha, eles correram que nem você vê em filme. Uhum. Correndo no corredor lá, a visão aqui, Passando as luzes. foi aquilo. Foi aquilo.
Você, Débora, nesse momento que você fez a oração e que você viu ele entrando, que você teve a sensação de que você estava perdendo o seu marido, quais foram os sentimentos que vieram para você? Ó, a primeira coisa, como uma pessoa resolutiva, eu comecei a fazer ligação. Então, eu liguei para minha amiga médica, que eu sei que o pai dela era diretoria da Unimed, eu precisava ter algum contato lá dentro do hospital. Porque eu queria saber tudo. Se o melhor procedimento estava sendo feito, se os Eu melhores... queria saber tudo e eu queria ter alguém ali, eu queria ter notícia, porque a gente, assim, estavam tratando do André, né? E era para tratar do André, mas quem fica esperando, você fica lá, meu amigo, sozinho, sem notícia, nada. Então eu comecei a ligar. Liguei para ela e é ótimo, porque essas duas amigas que eu liguei, elas são péssimas amigas, vocês são. Vocês sabem, vocês duas de quem eu tô falando. Elas não atendem celular, é um saco falar com elas. As duas atenderam na hora. E essa médica que atendeu, ela ainda atendeu assim, ó. Dé, que foi? Falei, Camis, o André está infartando. Onde você tá? Eu tô na PUC, eu tô indo pra ir agora. Ela saiu do plantão da PUC, foi pra lá. E a outra, que é enfermeira, saiu do trabalho dela e falou, tô indo aí. Beleza. Nisso, aí eu liguei para os meus pais. Porque enquanto eu estava indo indo buscar o André, os meninos estavam comigo. E eu liguei para meu pai e falei, pai, vai buscar os meninos lá no meus sogros, né? Porque eles estavam... Eles estão perdidos, sim, até para dar um pouco mais de paz para eles, né? E aí meu pai tinha pegado os meninos, aí eu liguei para minha mãe e eu falei, mãe, tem alguma coisa muito estranha acontecendo com o André. Ele tá infartando, ele tá entrando num lugar, num centro cirúrgico. Nisso eu já estava num lugar com a sacola e um calhamaço assim de papel para eu assinar. Nem sei o que eu tava assinando, entendeu? E eu tava assinando e falando, e não ia ficar lendo, né? Bom, se estivesse falando, você vai pagar $1 milhão. Nessa hora, né? Entendeu? E aí, a minha reação naquele momento foi, eu preciso falar com as pessoas. Foi isso. E aí eu sentei naquela salinha da recepção, né, da espera ali. Recepção comum, com as pessoas que estão para... É uma recepção dentro do... Tem aquela triagem lá fora e aí você entra e tem uma outra recepção. Ok. Eu fiquei naquela recepção. Ok. Naquela hora eu abri minha bolsa, peguei um ansiolítico, já taquei pra dentro da boca, fiz realmente isso e orei. Foi a última vez que eu orei. Esta sua oração, ela foi uma oração de entrega, essa foi uma oração de súplica, foi uma oração do quê? Não, foi uma oração de Deus, eu não sei o que tá acontecendo. Por favor, cuida do André. Era assim, foi uma oração simples e curta. E isso é uma coisa que eu vivenciei de forma muito... Eu não conseguia orar. Não conseguia orar. O tempo inteiro que eu estava lá, eu só cantava uma música. Como uma boa musicista, eu cantava aquela música que fala assim... a minha vida e tudo que dou são teus, Senhor. Não, a minha vida e tudo que sou são teus, Senhor, eu te dou. Tudo que tenho, talentos e bens são teus, Senhor, tu os tens. Então, assim, Deus entendeu. Foi uma entrega. Entregando, André, é uma entrega. Né? Mas eu não conseguia orar. Eu não tinha, não conseguia. E eu só ficava cantando. Enquanto, como eu falei com os meus pais, e o meu pai, por fazer parte da liderança lá da igreja, ele falou... Não, e eu liguei também pro Tutuí, que é muito próximo. Tutuí é um dos pastores. É um dos pastores. Muito próximo. E liguei pra ele e aí nessa hora eu tava chorando muito. E eu falei, Tutuí, o André tá infartando. Ele falou, amiga, calma, nós vamos orar. O que você tá precisando? Eu falei, eu tô presa aqui porque eu não podia sair. Enfim. Nisso... A sensação de impotência, né? Zero. E como eu sou uma pessoa resolutiva, X. E aí, assim, caiu pelo meu pai e pelo Tutuí, porque meu pai já ligou para um dos pastores principais lá da igreja, o Tutuí também estava lá, caiu na rede de intercessores da igreja. Assim, as pessoas de uma forma muito tranquila. André Melquíades está infartando e ele está no centro médico, passando por um procedimento agora, blá, blá, blá. Enfim.
isso tem um porquê, isso tá falando. Porque a partir do momento... E eu não tinha visto, porque eu sou do grupo, mas eu não tinha visto. E eu tava sentada e eu não conseguia orar, e eu tava em desespero. Eu acho que eu recebi e eu acho que eu orei por você, mas não o conhecia. Tanto que eu fiz isso porque posteriormente foi postado um vídeo quando você já teve Foi. alta, quando você estava na frente da casa dos seus pais. Foi. Tutuí que gravou, Eu me inclusive. recordo disso. E aí, o engraçado é que foi o momento da minha vida em que eu me senti mais sozinha. Porque eu não tinha ninguém. Normalmente tem minha mãe, normalmente tem o André, tô cercada pelos meninos o tempo inteiro. Aquele momento tava eu e Deus, e eu não conseguia orar. Não conseguia orar. E você sentia a presença dele ou não sentia a presença Eu dele? não sentia nada, eu estava totalmente anestesiada. Aí, de repente, mas assim, de repente mesmo, eu senti como se alguém tivesse me abraçando, me pegando no colo. Sabe assim? Ai, me deu uma paz. Foi no momento em que foi colocado no grupo de intercessão. Pessoas começaram a orar por você. Não era por mim, era pela situação, mas eu... Sim, mas o cuidado de É o Deus, cuidado né? de Deus. Mas é nítido, Rony, foi assim um negócio de... A experiência que o André teve foi a minha foi de completa solidão, de não conseguir, era do único jeito que eu tinha de falar com Deus, mas Deus se mostrou presente do tipo, Débora, eu tô aqui, através da oração de outras pessoas, né? Aí a Camis logo chegou, porque ela tem o super crachá de médica, entrou, e aí a gente já desceu pra bendita da sala, do lado da onde ele estava operando. Tá. Você, nesse momento, correram contigo, levaram para a sala de procedimento e... Não, chegou lá na sala de procedimento, já estavam a equipe toda paramentada. Aí me botaram naquela maca de inox. Gelada. Não, mas eu tava ótimo. Você tava suando, né? Aí, bom, aí eles começaram a fazer todo o procedimento. O acesso foi por onde? Eles tentaram fazer radial pelo braço, mas não conseguiram. Aí foi femoral. Mas antes, o anestesista veio, que ali tinham 3 médicos. Sem brincadeira, tinha mais de 10, 12 pessoas ali de profissionais, incluindo médico, enfermeiro. Eu olhava assim... Uma equipe grande. E tudo meio que dupla, trio. Aí o anestesista tava mais perto da minha cabeça, ele falou assim, vou te fazer uma anestesia pra tirar essa dor do seu peito. Eu falei, tá bom, obrigado. Tô preparando remédio tal, né? Procedimento bem aí, hilar. Aí eu já tava com acesso, me deram contraste e o cara veio colocar a anestesia. Era uma morfina, na verdade. Morfina com várias coisas. Aí ele colocou lá. Monabi, chama-se. A seringa, pistola assim, o grande. Falei, agora eu apago. Graças a Deus. Detalhe, ele almoçou, então ele não podia estar... Alimentado. Não, ele teve que fazer o procedimento acordado. Você deixa eu terminar aqui? Desculpa. Aí, no que ele fez assim, ele só fez assim com o dedo. Eu fiquei olhando assim, olhava pra ele, olhava aqui, olhava pra ele. Você deveria estar apagado. Eu falei, não, ele queria... ele só pôs um pouquinho. Põe um pouquinho mais de remédio aí, né, Vai, filho, põe aí, né? Aí eu falei assim, no que eu fui falar, ele fez assim, desculpa, eu não posso te dar, que você... Não posso te dar mais, né? Não posso te dar mais, você almoçou, você não tá em jejum. Cara, eu queria te dar, mas eu não posso. Eu fiquei, obrigado. Ele falou, tudo bem. Então, todo o evento com dor no peito, assistido. Você ficou ali sofrendo. Dor, não parava. Aí eu percebi que ele pôs uma bomba do lado da minha cabeça, assim, aí eu fui olhando as pessoas e falei assim, isso aqui é estratégico. Porque se acontecer alguma coisa, cada um vai fazer uma coisa. Eu já comecei... Eu sou uma pessoa analítica, não é mesmo? Aí eu falei, beleza. Cara, mas deixa eu fazer uma pergunta para Débora agora. Isso, da forma como ele tá me contando,
Parece uma alface falando sobre assim, ele é assim mesmo? Ele é assim. Uau, bota. Aí, É só quando ele fica bravo, gente. Quando ele fica bravo. Ah, não, aí muda, Muito né? Aí é uma face brava. A alface muito brava. Vira uma rúcula. antes dele dar anestesia, ele veio me perguntar: você comeu? Não sei, fez umas perguntas. Só que eu tava deitado e ele ficou com a boca dele bem na minha orelha, assim, ele agachou pra falar. Eu vou te fazer umas perguntas. E você me responde, por favor, com sinceridade. Eu falei, tá bom. Armanda, você fuma? Não. Você bebe? Não. Ele já viu que eu... Tipo, não é Bebe, alcoólico, né? Você usou drogas? Aí eu olhei pra ele, não, pode falar. Aí eu pensei... Vem brincar. E falei assim, cara, eu tomei um chá de cogumelo, entendeu? Mas eu falei assim, não, isso aqui não é a hora, senhor, não é a hora. Aí eu falei, não. Você tomou Viagra, o azulzinho? Agora eu não sei se eu respondi ou se só foi da minha cabeça, sinceramente eu não lembro. Eu acho que não, André. Eu falei assim, eu acho que eu pensei, né? Talvez eu tenha falado. Não, só dei uma lambidinha e... Mas não engoli. Não, aí o cara, não, beleza, não, tá tudo bem. Ele saiu rindo, né? Eu lembro que ele saiu rindo. Então você deve ter brincado. Então eu devo ter zoado. Aí foi, beleza. Aí foi, preparou, não colocou quase nada. Aí começou todo o procedimento femoral. Aí eu comecei, assim, ouve tudo, tava ouvindo tudo. Aí o médico falou assim, ó, traz o fio lá, não lembro. Número X. Inox de 2.1 milímetros. Ele lembra da... Não, 2.3 milímetros. do calibre do Não, ele falou do acesso. sei lá, 2.3 milímetros. Senhor, doutor, 2.3 não tem. Tem o 2.1 ou 2.5. Aí eu falei, até aqui falta material, rapaz. Aí eu falei, beleza, vou atrás o, sei lá, 2.5. Eu quero o stent também. 3.5. Você foi lembrando, você foi vendo o cara falando. Mas e assim, não tem. Não, mas... Também é a mesma coisa. Tem o 3.2 e tem o 3. Nunca tinha o que ele pedia. pedia. O acima. Não, traz isso aí que dá. Aí eu falei, beleza. Então eu olhava pro cara assim pra ver se ele ia pra pegar outra coisa, né? Aí parou nisso. Aí vai fazendo acesso. Mas eles conversavam com você, né? Não, perguntaram da sua família. Não, Ainda não era esse momento? Não. Aí ele falou assim, aí uma hora eu comecei a tremer muito, a minha perna. Começou a tremer muito. Você tá com frio? Eu falei assim, não. Aí eu percebi que eles se olharam e falaram assim, isso é algum sinal... Um espasmo, alguma coisa que você estava tendo. Que poderia piorar. Aí ele falou assim, chama o doutor tal, liga pro doutor tal. Aí eu falei, pô, o negócio tá difícil aqui. Vai pra chamar o doutor. Aí a menina falou assim, 15 minutos pra ele chegar. Na minha cabeça ele tava em outra cirurgia, em outra sala, em outro andar, enfim. Depois a gente descobriu. Depois descobri que ele não estava. Ele ia vir de um outro hospital para lá. Ele tava correndo, ele veio arrebentando. Ele ia parar para poder. Não, mas ele parou e veio. Sim. Chegou lá. Sim. Só que. Ele chegou no final. Mas ele chegou. Só que é o médico. O chefe, o responsável. Sim. O médico lá. Eu lembro que depois, num momento, ele falou assim: não precisa mais que tô tendo acesso aqui. Só que nesse momento, a dor não passava. Eu conseguia olhar algumas coisas, eram 4 telas que o médico ficava de frente, eu ficava na transversal, né? Ele ficava aqui de frente, manuseando, olhando as telas para ver para onde tá com contraste, onde tá indo. É um passa-fio. Sim, mas veja, é que você tá descrevendo toda essa situação do ponto de vista de um engenheiro que estava dentro de um procedimento. Sim. Eu não quero o engenheiro, eu quero a pessoa. Então, mas eu tava assim. Você tava como analítico total. Aí eu fiquei assim, eles começou a passar, eu senti o fiozinho que bateu aqui, eu falei, opa, não, sem dor, sem nada. Mas falou, tá aqui. Aí
Gente, não, imagina, Aí- eu... É, Vocês entenderam quem que tinha que ter... tem contraponto total, né? Assim, ó, passa fio. E tem quem engenharia civil, quem já passou fio pra passar fio aí em Sim, tomada, essas sim, coisas, sabe sim. que uma hora Tá mesmo. putz, não tá vedado, tem que quebrar. Você vai precisa ter que tá entupido ali. entupido. Aí que o cara. Aí eu falei, tá aqui, eu olhava assim, tá pro meu peito assim, né, pra ver se subia alguma coisa ou não, sei lá. Mas eu falei, tá aqui. Não. Mas só quando ele chamou, eu comecei a olhar pras pessoas em volta, eu vi que as pessoas estavam todas tensas, todas. E quando Você é o cara que tava mais de boa ali. até então Mas estava. acho que é ignorância, sabia? Aí, Não sei. aí quando eu vi que eles estavam, Eu acho que- eles estavam tensos, É. ele fez a ligação, e não tava achando, eu Não tava passando, não tava né? passando, eu tive minha segunda oração. Qual foi essa oração? Essa oração eu falei assim, Senhor, eu não vi nada, na verdade eu via luzes e vozes, que era da sala. As reais. As reais. As reais. Tava vendo as pessoas que não eram anjos. Ela precisava trocar. E a luz, tava uma tá queimada. Certo? Mas ali eu fiz a minha segunda oração. Falei, Senhor, reafirmo a minha fé em Cristo. Minha vida é dele. Já entreguei, entrego novamente. Acredito que ele veio ao mundo a teu querer para morrer por nós. Para que a gente tivesse vida eterna. Voltasse a ter comunhão com o Senhor. Eu creio nisso. E eu tô tranquilo. Muito provavelmente a gente vai se encontrar hoje. Ali eu já tinha... A pergunta que você me fez ali, eu tinha noção do que... Aí você falou, eu tenho consciência de que eu posso estar morrendo Tô hoje. indo. Aí você falou, estou morrendo. Eu achei que eu estava indo. Eu falei assim, não vai dar certo isso aqui. Tá. E aí eu lembro que eu orei, reafirmando. E o medo de todo pai, acredito eu, com criança pequena, fala assim, quem que vai cuidar? Lógico, tem a esposa, mas a figura do homem, quem que vai cuidar dele? Você lembrou exatamente dos filhos nessa hora? Lembrei de todos, aí, da Débora, deles, mas ali assim, eu sempre, meu maior um dos maiores temores que eu tenho de morrer é quem vai cuidar dos meus filhos. Sim. Quem que vai educar, quem que vai ensinar a andar de bicicleta, ou jogar bola, ou nos primeiros dias de trabalho, nas primeiras dificuldades, teve problema com a namorada. Eu falei assim, isso é o medo que eu carrego. Uhum. Mas ali, eu não tive isso. Uhum. Ali eu tava super tranquilo. Eu senti calma, tranquilidade ali com a coisa que mais me pesava. Eu não tinha esse peso ali naquele momento. E aquilo pra mim deu a entender que foi assim, que o Senhor tá cuidando. E O controle total, ele quis me mostrar agora assim, tá tudo nas minhas mãos, e inclusive quem vai ficar. que quem vai ficar e eu vou cuidar. Tipo, vem pra cá. Comecei a pensar assim, mais ou menos. Aí eu falei, Senhor, se o Senhor me permite, gostaria de fazer um pedido. Gostaria de ficar. Essa foi uma terceira oração ou Não, foi durante a segunda? Durante a segunda. Tá. Eu gostaria de ficar. Mas, se a minha vontade for diferente da do Senhor, Compre a sua. prevaleça do Senhor. Acabou. Aí eu comecei a olhar para as pessoas de novo. Elas olhando assustadas todas. E nesse momentos depois, eu não consigo precisar em tempo, mas assim, foi algo assim, não demorado. O médico. Achei. Tô abrindo. Pum, pôs o balão. No que pôs o balão, veio uma pressão. Eu comecei a ficar desconfortável. Como você tá? Foi estranho. É que nem você colocar sem dor. A dor do peito, sim, mas sem uma dor adicional. Ok. É que nem você tá dentro de uma piscina, colocar uma mangueira de água
jogando no seu peito. Você não vê nada, mas você sente que tem uma Você pressão. sente. Aham. Mas uma coisa forte. Vamos pensar, eu falei, nossa, uma coisa estranha. Eu falei, o que que é? Não sei. Aí, meu batimento de 88, 86, foi pra Subiu. 150. Subiu. Pum. Aí todo mundo começou a correr. Aí o médico falou assim, calma, isso pode ser, e falou o nome técnico lá, Uhum. não lembro. Vamos aguardar. E todo mundo ficou parado. Estátua. Aí deu o pico, começou a cair. E o medo também poderia ser assim, cair Aí parar. e parar. Aí foi, chegou nos 80, estabilizou, vamos continuar. Aí todo mundo voltou, tá, o pessoal tenso, aí beleza. Agora eu vou colocar o stent. A hora que ele pôs o stent, parou a dor. Imediatamente a hora. Parou. Aí, André, acabou. O médico falou pra mim. Eu falei, eu percebi. Percebi porque a dor passou. Aí ele, tá bom. As meninas vão terminar aqui os procedimentos. Eu vou sair pra... Você tá com alguém aí? Minha esposa, mas eu nem faço ideia onde ela está, porque... Não, eu acho. Eu falei, tá bom. Aí foi tudo bem, está tudo bem, acabou. Foi, obrigado. Aí eu falei assim, doutor, hoje é sexta-feira. Sextou. Tem como tomar um chopp? Aí ele, só a máscara aqui, né? Eu só vi o olho dele assim, ó. Aí eu falei assim, tá bom, doutor. Mas amanhã é sábado, é feijoada. Não, e o outro médico tava lá. É feijoada, ele. Ah, você tá de sacanagem comigo? Ah, todo mundo. Mas eu percebi que eu fiz essas duas piadas Pra mesmo, dar uma... Pela quebrada, né? porque tava muito frio lá. A atenção das pessoas, né? Ah, quando eles viram, eu vi nego pulando de alegria. Eu vi pessoas sorrindo e vi uns negros me dar tapa. Ah, tomar banho, pá, me dá uns tapas aqui, né? Aí eu falei assim, pensei, pô, será que pode me dar tapa no meu peito? Lógico, eu não sabia de nada. Claro, né? óbvio. Assim, pô, mas tudo bem. Eles vieram, ó, agora você vai tomar. O outro médico falou que você ia pagar as multas dele. Aí o cara veio assim, ó, É. tinha uns 5. Não, 5 não, tinha uns 7 comprimidos na mão do cara, ó. Mastiga todos, engole. Laranja, meio assim, coisa daqui assim, ó. Eu falei, cara, não, come. Nossa, cara, não era ruim, era duro. Eu falei, nossa, e não tem uma cervejinha pra você junto, né? Toma logo isso aqui. Aí virou piada. Aí tomamos. Aí o médico, que chegou 15 minutos, cara, ainda bem que você tava em boas mãos, eu não faria melhor, falou do médico. Mas você vai pagar as multas do meu carro. Na velocidade, Aí né? eu falei, não tem problema, eu pago. A gente paga. Aí ele. Aí eu lembro que eu falei assim, os pontos, não, os pontos eu assumo, vai, você paga só as multas, o dinheiro. Aí ele falou assim, o que aconteceu, André? Ah, eu contei, tudo aconteceu. Você é casado, tudo, a minha esposa tá aí, eu tenho 3 filhos. Aí o médico que fez a cirurgia, você tem quantos? 3 filhos. Ele saiu assim, ó, vou falar com a sua esposa. Ele saiu. Deu as costas pra mim. Entre aspas. E nisso o outro ficou comigo. Olha, Conversando. ele falou assim, olha gente, eu vou contar uma coisa aqui que pra vocês. Apontou pra mim, André, você é leigo e não sabe. Mas o que aconteceu aqui hoje não tem explicação. Foi um milagre. O médico não fala isso. Mas foi um milagre. Casos que nem o seu, André, não chegam no hospital, porque é óbito. Você tá vivo por um milagre. Aí eu comecei a pensar em várias coisas, lógico, depois eu fui pra UTI, eles me levaram pra UTI e tudo. E na UTI eu comecei a pensar algumas coisas. E vi como Deus agiu de formas milagrosas na minha vida e não foi na hora do hospital. Foi antes de eu ter saído de Americana, ter chegado nos meus pais. Ter mantido a calma. A Débora ter chegado em casa, que ela veio arrebentando. O meu filho mais velho chegou e falou assim, mãe, eu sei que o pai precisa da gente, mas se você bater o carro, a gente já era.
A gente morre todo mundo, ele Morre falou todo assim. mundo. Ele falou. Porque tava muito rápido. É porque eu já vi ela andando, inclusive, sem a necessidade de urgência e já vi que ela anda com o pé pesado, né? Então, aí, assim, então teve todo o cuidado com o transporte. Ah, aliás, eu não tomei nenhuma multa. Só tenho Você vê como foi rápido, né? Não conseguiu passar O radar é ultrassônico. Aí ela teve isso. Eu, teoricamente, eu infartei, foi no hospital, não foi nos meus pais. É verdade. Sim, Então, outro milagre, porque eu infartei lá em 5 minutos eu tava já fazendo o procedimento. sim. Quando você infarta, o relógio anda ao contrário. Quanto mais tempo infartado, mais lesão você tem. E uma lesão de Time is Moscow. E uma lesão de, acho que 30% do coração é gravíssima. O médico olhou ali e falou assim, André, pelo que eu estou olhando, você vai fazer um ecocardiograma antes de você ir embora. Mas pelo que eu tô olhando aqui, você não vai ter lesão nenhuma. Uau. Ele, segundo ele, o seu coração nem sabe o que ele passou. O seu coração tomou um susto e ele não sabe pelo que passou. Porque foi tão rápido. Sim, porque você estava lá, você teve o estava procedimento. lá. Mas assim, tem muitas pessoas, e você já deve ter ouvido sobre isso, que morrem ali. Sim. Sim. Entendeu? Eles Aí- chegam. Aí o que eu entendi, aí algumas coisas que eu vi, o anestesista, Ismael, ele chegou e falou assim, André, cara, como eu tô feliz por você. Você me fez voltar ao porquê que eu quis ser médico. Aí eu deitado assim, eu falei, cara, eu só gemi de dor, cara. Eu só tava murmurando de dor. Porque a única coisa que eu saía da minha boca assim, ó, tá doendo, tá doendo. Eu ficava rodando a cabeça, nossa, tá doendo. E era uma dor que não parava, era dor mesmo. E aí, não, cara. A gente como médico, a gente vê tantas mortes que a gente se torna frio. E se a gente não se torna frio, a gente não morre, aguenta o baque aqui, a gente não Sim. aguenta o dia a dia. Então a gente é frio. Mas você trouxe, como eu posso dizer, um calor, uma vida pra mim. Aqui eu lembrei por que eu vim fazer medicina. Cara, eu tô muito feliz. E ele era um dos que me dava uns tapas no peito, assim, e ele tava. E você via a A felicidade, felicidade, né? mesmo. Pessoa pulando, tudo. Então, assim, o que Deus fez ali foi, de fato, teve milagres ali. Eu não tive outro milagre, eu não tenho lesão no coração. Essa é uma pergunta que você pode responder ela, que a gente não vai saber nunca se ela é a resposta certa ou não. Só diante de Deus o dia que nós estivermos com Ele. Você acredita que isso pode ter sido mudado pela sua oração? O fato de você não ter ido? Nunca pensei nisso. Sendo muito sincero. Não duvido. Porque se até aquele rei que na Bíblia fala que Pediu. como ele chama? O profeta, ele saiu, ó, arrume suas coisas, porque você não vai ser curado dessa enfermidade. E ele chorou amargamente, Senhor, por favor. Virou pro lado Virou pro lado, e aí Deus falou assim, não, volte e avise que ele vai ter mais 15 anos. Então, assim, eu não sei, mas não, o fato é que você está aqui. nunca vou falar assim, impossível, não é impossível. É porque assim, essa é uma pergunta que como a gente mesmo já disse, a gente só vai ter resposta diante de Deus, e a gente sabe que a soberania pertence a Ele, mas que dentro da soberania existe também a responsabilidade humana, as duas coisas elas coexistem nesse milagrosamente, né? Tá. Como foi quando vocês se reencontraram após ele ter saído do Eu acho procedimento? que antes tem um negócio que é muito legal. O que aconteceu? Quando o médico foi falar comigo. Ele saiu, eu tava na salinha, na antessala, com a Camis, né? A médica. E antes o enfermeiro saiu do médico e aí ele falou, olha, deu tudo certo, tá tudo bem. Aí eu, tá bom. Aí ele saiu, eu virei pra ela, obviamente, como Débora que sou, eu falei, tá bom, né? Se tivesse estado tudo errado, você acha que ele ia falar, tá tudo errado, né? Ela falou, não, Dé, se ele falou isso, é porque realmente... Eu falei, bom, então... Ele não falaria nada, ele ia falar assim, Ele não ia falar nada. Ela falou pra mim, que ela, nesse momento, ela foi bem médica. E aí o médico saiu, o Dr. Marco saiu,
Aliás, a gente é fã do Dr. Marco, né? Aí o Dr. Marco saiu, ele falou, você que é a esposa do André? Se você fala o sobrenome dele, Marco o quê? Lembra? Marco Túlio. Marco Túlio. Gente, só ir lá no centro médico, procura uma cardiologista. Marco Túlio, é ele. Que, aliás, ele tem uma história muito legal. Bom, mas enfim. Aí ele falou, a Cami estava junto, ele falou, vamos conversar? Aí ela falou, posso entrar também? Ele falou, pode. Aí ela falou, não, é que eu trabalho aqui. Ah, você é colega. Bom, aí eles já se identificaram. Aí virou uma linguagem de Eles colegas. começaram a falar em línguas. Línguas estranhas. Ele sentou. Tava eu aqui, a Camis aqui, ele aí. Ele sentou, ele tirou a máscara, ele sentou, ele começou a chorar. E eu já não estava chorando. A Camis não estava chorando. E ele começou a chorar. E aí ele falou... Ferrou. Não, ele falou, olha, o André tá bem. E começou a chorar. Aí ele falou, desculpa. É que lá dentro eu tinha que ser técnico. Mas o seu marido teve uma segunda data de nascimento. Aí a gente chorou mais um pouquinho, os três juntos. E a única coisa que eu consegui falar foi assim, é porque nós pedimos, é porque a gente orou muito por ele. E a Camis, também chorando, ela falou, é porque nós cremos no Deus que cura. E aí ele chorou mais um pouco, aí ele parou. Então vamos lá. Aí ele começou a falar do procedimento. Aí eles começaram a falar em línguas, aí eu não entendia nada, e aí eu só fiquei assim, aí ela falava, e ela conversando com ele, ela falava, calma, eu já explico pra você, peraí. E ficaram falando. Mas assim, eu percebi nele uma empatia... Sim. A humanidade falando fortemente. Fora do normal Sim, do que a gente vê nos sim, médicos, sim. entendeu? Ele realmente, acho que até por isso que ele teve aquela reação de que ele De entende. ter deixado, né? Puxa, 3 filhos. É porque ele, na verdade, assim, o dia a dia deles é isso. Eles tentam coadjuverter a situação, eles tentam fazer com que a pessoa fique viva, mas eles sabem que, no caso de uma Não, pessoa com 41 anos de idade, você não tem a circulação a lateral ali. Então você infarta e morre. É isso que acaba acontecendo, entendeu? Aí a gente se encontrou, que você perguntou, ele já estava saindo, né, com anestesia. Quando vocês se encontram. Tá. Ele estava na maca e eu e a Camis encontramos com ele. Aí nem lembro se eu abracei, eu já não lembro direito do que eu fiz. Você lembra? Não lembro. Mas enfim. Não, você Só que acompanhou. aí a gente acompanhou, brincamos, fizemos piada, ele já tava fazendo piada. Aí você fez alguma piada? Eu falei, ele tá ótimo, né, gente? Foi alguma coisa assim. E aí ele foi indo, ele falou, a gente vai preparar, vocês vão em seguida. Nisso, 2 médicos conversaram comigo e com a Camis. Um deles era o anestesista, que repetiu exatamente o que ele falou pro André, sobre a tomada de ter relembrado porque, e tinha um enfermeiro junto. Ele falou, ele parecia que ele era da nossa família, porque você não contou isso, mas ele falou que você falou dos seus filhos, eles sabiam que o André tinha filho, então assim... Não, mas isso eu falei só depois que terminou o procedimento. mas ele falou que eles sentiram ali uma responsabilidade, não que eles não tinham com outros, eles entram responsavelmente. Ele falou, eu sentia que ele era da minha família, a gente precisava fazer alguma coisa por ele, entendeu? Então eu sinto também que Deus, assim... Eu brinco, né? Eu falo, Deus podia ter usado um folhetinho da Donep para falar com os médicos, não o coração do meu marido. Mas alguma coisa Deus tinha feito ali. E depois o André voltou para falar com eles, mas alguma coisa Deus fez na vida deles. Não tenho dúvida. Não só na nossa, mas na deles. Débora, essa daqui eu quero olhar para aquela câmera e falar assim, centenas de milhares de pessoas morrem todos os dias no mundo. Muitas pessoas que vão assistir esse vídeo aqui vão ter lembrança de pessoas que passaram por esse procedimento e que, diferente de vocês, as pessoas que passaram por esses procedimentos morreram. Então, assim, a vida e a morte, elas estão nas mãos de Deus. Sim. E existe sempre os motivos de Deus, o porquê de Deus, que não são respostas dadas para nós. Ele conhece todas as coisas, ele entende todas as coisas. E eu gosto sempre de dizer o seguinte,
nós estamos aqui com pessoas que estão celebrando a vida. E é um ponto de virada que continua, né? Mas assim, a morte do cristão não é uma perda. A gente poderia estar conversando aqui com você sobre o falecimento do seu marido. Sim. E você estaria falando o quanto isso mudou a sua vida. E ele estaria com Cristo, glorificando a Deus no reino dos céus. Essa é a nossa fé, essa é a nossa segurança. Porque eu vi certa vez em uma igreja 2 ocorrências no mesmo momento de oração. Uma era uma criança que estava na UTI por uma necessidade específica de oração, e a outra era uma pessoa que tinha sido sequestrada e também era uma necessidade de oração. Na semana seguinte eu soube que a criança tinha tido alta da UTI e que o sequestrado tinha falecido, mas não foi citado na igreja. Só foi dado graças a Deus pela criança que havia sido deambulada, né? Ela tinha saído do hospital. A nossa oração, a nossa confiança em Deus, ela independe-se da resposta. A resposta é dele. Então, por isso que eu fiz a questão de dizer para você, você acredita que a sua oração pode ter mudado a mão de Deus, interagido com isso, independente do que acontecesse? Eu vi uma certa história uma vez de uma pessoa que disse de um pastor que ele teve um câncer e, se não me falha, a memória agora é um câncer, e a igreja e várias outras igrejas começaram a orar por ele, e em certo momento ele disse para as pessoas, eu louvo a Deus por todos vocês que estão orando por mim. No entanto, se Deus não me curar, eu verei a Deus. Então, é assim, e se Deus me curar, todos vocês verão a Deus em minha vida. Ok, mas de uma forma ou de outra ele vai ser glorificado. Esse que é o ponto, né? Sim. Eu acho que é isso que é muito interessante. Agora, a gente está caminhando já para a parte final dessa conversa, e esse quadro chama-se Ponto de Virada. É claro que isso daí marcou a sua vida, é claro que isso é uma nova data de nascimento, é claro que isso ressignifica todas as coisas. Mas não obrigatoriamente ressignifica todas as coisas. Pode ressignificar todas as coisas. O que isto, efetivamente, o que essa bola extra, sabe, jogar fliperama, o que isso vem para você? Como você enxergou isso tudo? Olha, na verdade, não é uma coisa que eu enxerguei de bate-pronto, mas ao longo do tempo, né? Porque até hoje eu relembro o que aconteceu e tento pensar assim, pô, podia ter sido diferente, ou o que eu posso fazer diferente. Então eu sempre faço, talvez, esse exercício, né? Se é que eu posso dizer. Mas uma das coisas que eu vi assim, eu falei, pô, a gente sempre tem a teoria, mas ali eu vi na prática, eu poderia ter ido embora. Acordei bem, fui trabalhar e em menos de 6 horas eu já estava dentro de um hospital com dores e pronto para morrer. Então, aquele negócio lá, às vezes é a última vez que você tá saindo da sua casa e nunca mais vai voltar. Você fechou a porta ali para ir trabalhar e você fala, não volto mais. Então eu comecei a ter uns pensamentos assim, mais fortes, e eu falei assim, pô, peraí. E tentar ser mais grato ainda. Eu achava que eu era grato, mas agora eu vejo muito mais outras coisas que eu dou graças a Deus, assim, coisas pequenas, talvez, que a gente passa desapercebido. Você encara o presente como um presente. Sim. Eu não fico mais agora muito pensando no futuro. Assim, não, pensando assim, a longo prazo. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Exatamente. Porque eu tô ansioso. E se eu morrer amanhã? Deixei de desfrutar o hoje porque eu achei que ia mudar de emprego, ou que eu ia ficar milionário, ou que eu ia ganhar uma moto, que eu... Opa! Mensagem subliminar. André, eu quero que você olhe para aquela câmera, a sua câmera, e que você dê um recado para as pessoas em relação ao que aconteceu com você e o que você está me dizendo, só que você diz para as pessoas. Porque você tem uma experiência
Que recado você dá para as pessoas que andam ansiosas, para as pessoas que estão correndo atrás de diversas coisas, para as pessoas que estão com medo, para as pessoas... Qual é o teu recado? Bom, essa é uma pergunta bem difícil, né? Quer dizer, o que eu vou falar? Eu não sou parâmetro, primeiro, eu não sou parâmetro para ninguém. Aqui quem fala é um pecador dos mais altos. Eu pude viver na prática a questão de não andar ansioso. Tenho vivido isso. Infelizmente eu tive que passar por uma terrível experiência. Não recomendo isso a ninguém. Se você puder aprender com o meu erro ou com o momento que eu passei, vai ser muito menos doloroso. Mas o não viver ansioso, o não viver achando que pode resolver tudo na sua vida, gente, isso é algo que é Deus que vai fazer na sua vida, é Ele que vai trabalhar. Você pode fazer o esforço que for, você não vai conseguir. E eu vejo Deus claramente fazendo isso na minha vida. O nervosismo que eu tenho, a ansiedade que eu tenho, as preocupações que eu tenho com a minha família, com vai sobrar dinheiro, vai ter dinheiro, vai dar para pagar a faculdade, são coisas que eu tô deixando pro o dia certo pensar, não tô tentando trazer para agora. Deus tem me ensinado muito com relação a isso. Tenho desfrutado muito, abrindo mão disso, não tentando pensar muito no futuro, eu tenho desfrutado muito mais do meu presente com a minha família do que com sonhos, ou tanto sonhos bons quanto ruins, né? Porque às vezes você tá preocupado, é uma imaginação, um sonho que você acha que vai dar errado, mas você nem sabe. Então, aquela questão de poder aproveitar cada dia, cada minuto como se fosse o último, isso pra mim hoje é muito real, muito forte. Eu sei que Deus fez milagres. Se alguém tem dúvida de que Deus existe, eu sou a prova viva. Você enxerga hoje mais facilmente falar "eu te amo" ou sempre foi fácil para você falar? Olha, falar hoje não é difícil isso para mim. Nunca foi difícil? Sim. Era mais difícil? Era mais difícil quando, acho que início da minha juventude, até a minha juventude, assim, quando eu saí de adolescente para jovem. Até me conhecer. Até te conhecer. Aí o "eu te amo" saiu espontâneo. Aí eu era uma pessoa que não falava muito. Tá. Mas hoje em dia, depois do evento, isso mudou ou não? Não mudou, porque eu já tinha sido transformado. Eu lembro que eu tinha conversado com um grande amigo na igreja, e eu sei que ele tinha perdido o pai, e eu sei que ele falava várias vezes. Eu falei, cara, como que você fala "eu te amo" pro seu pai? Eu não consigo. Pra sua mãe, eu tenho dificuldade. Aí ele falou, André, é apenas pra te dizer, você tem que dar o pontapé inicial. Não tem outro jeito. Tem que começar, né? Tem que começar. E eu comecei. Tá, mas isso Nas primeiras vezes já foi evolução já de juventude, não aconteceu agora. Não foi agora. Tá. Mas vinha um nó na garganta, era difícil de falar. Hoje, com muito mais tranquilidade, eu falo, porque eu tinha medo de ter, como fala quando a pessoa vai, remorso, né? Uhum. Você fala, putz, eu não falei, eu deveria ter falado mais, eu não falei. Uhum. Então eu falei assim, isso já era uma mudança já antiga, já mudou. Tinha. Tá. Já tinha isso. Essa vai ser a minha última pergunta. Ai, amém, Jesus, porque esse podcast tá meio pesado. Eu gostaria que tivesse acabado meio. Eu ouvi que ela tinha tomado algumas coisinhas que não adiantou. Não. Uma pergunta para você que a minha última pergunta é: o quanto
ser cristão fez a diferença em todo esse processo? 1000%. Porque não tem como dar um valor, né? É difícil. Para quem não conhece a Cristo, é difícil de entender. Para mim isso é claro. Mas para quem conhece, faz toda a diferença, porque, como eu sempre falei, ele é o amigo que eu posso recorrer a qualquer momento. Aquele ombro amigo. E a tranquilidade que ele me deu, depois conversando com a Débora, sabendo que ele deu tranquilidade de uma forma diferente para Débora, devido às orações, depois o médico, comigo dentro da sala mesmo ali, de saber como que ia cuidar dos meus filhos. Eu fiquei assim, pô, na verdade eu pensei, a pergunta que você fez, eu faço o contrário. Se eu não tivesse a Cristo, como que seria? Como que eu teria enfrentado A isso? sensação de morte próxima, sem saber qual que é o próximo passo. Para onde vai? O que faz? Deixando as pessoas para trás, sem nenhum tipo de atenção. E o conforto não é o financeiro, é tudo. Porque você não comentou sobre se eles vão passar fome ou não. Você falou quem que vai ajudar eles a fazer isso. Eu liguei pra Prudential, tá, gente? Eu só queria dizer na hora. Propaganda pra Prudential. Mas eu liguei mesmo, né? Passei a mão no telefone quando eu vi que tava vivo. Falei, André infartou, já queria saber sobre seguro. É isso aí. Um amigo meu, eu não acredito que você fez isso. Eu falei, lógico que eu fiz. Se você é corretor da Prudential, a Débora já tá fazendo propaganda pra vocês aqui. Tô fazendo pra você. Vancini, já ganhou, Rodrigo Vancini. Rodrigo Vancini, a gente pode colocar aqui. É um cara bom pra poder falar? É ótimo. Ótimo, vamos colocar aqui também pra você que tá ouvindo a gente, já aproveita. Ele é cristão, o problema dele é que ele é carioca. Não é problema, ele é gente boa. Não só, é gente boa. Ele é um carioca convertido. Ele é um tá bom. Mas passei a mão no telefone mesmo. Senhoras e senhores, essa conversa, ela conduz para esse momento aqui, que é o momento de dizer que você é um convidado bem diferenciado para nós, que teve um ponto de virada na sua vida, que fez a ressignificação da vida, mas a sua vida já tinha sido ressignificada lá atrás. Sim. Então isso é muito interessante, né? Não foi o evento especificamente. O que você fez foi a intensificação de sentimentos que você já tinha anteriores, mas que agora são muito mais claros para você. Sim, sim. A efemeridade da vida, né? O quanto ela pode passar de uma hora para outra. Você que está assistindo a gente pede que você compartilhe esse vídeo com as pessoas que você entende que podem ser abençoadas por ele. A gente sempre pede para que você se inscreva no nosso canal, que você ative o sininho também para que cada vídeo que a gente poste, você possa ter a informação de que ele foi disponibilizado, que você faça comentários aqui também, se você passou por uma situação semelhante a esta, e que você também possa colocar aqui embaixo pessoas que você gostaria de ouvir a história aqui por nós, contada por nós. Houve alguma pessoa que teve um ponto de virada que você gostaria que ela fosse ser entrevistada por nós? Escreve aqui o nome pra gente. Só que esse episódio especificamente não vai ser encerrado por mim. Ele vai ser encerrado pela nossa outra apresentadora, que é a Débora. Só se eu tiver com o nariz não vermelho. O teu nariz está... Rena. Eu vou dizer que você está igual como é o nome daquela Rena? Rudolph. A Rena Rudolph. Eu gostaria que você dissesse as tuas considerações finais e encerrasse esse episódio pra gente. E as considerações finais são... difícil a gente imaginar passar por situações... É a efemeridade da vida mesmo, sabe? Assim, eu não imaginei que eu não pudesse... Meu marido saiu de casa e eu nunca mais ia vê-lo. O meu marido não é meu, ele é do Senhor. Os meus filhos não são meus, eles são do Senhor. A minha vida não é minha, a minha vida é do Senhor. E é muito difícil a gente viver lembrando disso, né? Então, queria terminar aqui falando assim, amor, ainda bem que você está aqui. Então você pode cuidar bem da gente, tá bom, querido? Você continue. Mas eu agradeço realmente a Deus porque Ele fez um milagre na vida da nossa família.
Então é isso, gente. Olha como eu já mudei. Vamos terminar, graças a Deus, este episódio. Mas eu quero agradecer, porque realmente foi um ponto de virada, mas não foi só na vida dele. Foi na vida dele, foi na vida dos nossos filhos, na vida da nossa família, dos meus pais, dos pais dele, dos irmãos dele que ficaram morrendo de medo e depois foram fazer tudo exame pra saber se tinha alguma coisa também ou não. Verdade, Se era congênito ou não, né? É, assim, começou a fazer exercício, mas a gente fica por aqui com este ponto de virada. E de verdade, lembrem que a nossa vida não é nossa. E o meu negócio não foi, falando nisso... Ah lá, ele vai eu não voltar, te- gente. não, Ele meus vai pais- voltar no problema. Não, meus pais, eu não tenho... Não é congênito. Não é congênito. E Ok. também o problema não foi alimentar o sedentarismo. Não foi uma obstrução por... Não foi, Tá. o médico falou assim, Premiado. você foi o premiado, Você foi primeiro 2 vezes, um por ter e outro porque o senhor falou, não, você vai ficar. Tanto Eu só é que, quero falar tanto uma é que coisa. quando eu saí do hospital, eu falei assim, qual que é a minha restrição alimentar? Ai, gente, Nada. não, isso Não daí tem. eu detesto isso. Isso Eu- não é verdade. e uma Não coisa- foi bem assim. Ah, tá. Não foi bem assim. Ah lá, viu? Aí, Não. Débora, sou eu que falo, corta André. o microfone 2. Corta o microfone 2. Doutor Marco, Mas por uma favor, coisa me que eu ajude. aprendi, pode ser besteira, e eu faço isso em casa. Com meus filhos, todo mundo. Falei, se você for usar o banheiro, você não tranca a porta. Encosta. É porque tem muito... Um procedimento de emergência, Você né? pode. Gente. Você não Aí tá o bombeiro civil falando Bombeiro também, né? civil. Você pode, eu falo pra eles, trancou a porta, eu falei, abre. Pode te saber. Que eu sei que teve vários amigos depois que eu tive isso, comentaram que eu perdi meu pai. No Muita banheiro. gente, No muita banheiro, no gente. banheiro. E muito comum no banheiro, né? Inclusive, é Banheiro. muito comum. Porque eles falam, a dor de barriga e a sudorese A pessoa vai ao banheiro para poder tratar dos dois, né? então Sim. a pessoa fica lá e Só quero dizer que em novembro de 2023 houve um aumento significativo, isso segundo nossos amigos, um aumento significativo dos amigos da faixa dos 40 aos 45, todos procurando cardiologista depois que aconteceu com o É André. isso. Olha, o que fica, eu falei que você ia encerrar, mas vou eu que vou encerrar, Não, então. gente, eu encerro. Pode deixar. Gente, até a próxima ponto de virada. Cuidem-se. Procurem os seus médicos Isso mesmo. e, acima de todas as coisas, mantenha o seu seguro de saúde em ordem, mantenha o seu seguro de vida em ordem e mantenha o seu green card, né? Para poder entrar no reino dos céus carimbadinho. Ou E seja, qualquer coisa me chamem que eu chego em 5 minutos. valeu, gente. Fica Até com mais. Deus. André, brigadão. Débora, Obrigado. brigadão. Tchau, gente. Tchau, gente. até mais.